Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão ver esse podcast. Então, muito obrigado, né? Hoje eu tô com um convidado hiper especial também, tá? O André, parceiraço, né? A gente conhece desde a época da faculdade, né? Isso. Como docente. E fizemos alguns trabalhos, né? Orçamento, algumas coisas paralelas. E eu vi a sua capacidade técnica. E realmente você é um cara diferenciado, André. Uma questão relacionada à parte elétrica. Então me chamou muita atenção que você não é só o engenheiro projetista, né? É engenheiro eletricista. Você pega ali no pesado. Então já vi você já montando energia solar, né? Placas fotovoltaicas. Então isso me chamou muita atenção. Mas não vamos conversar sobre isso aqui. Você pode esquecer a câmera, né? As questões aqui, na hora que você vai ver. Se apresente para a galera, né? Você é o André. Como é que você entrou na engenharia elétrica? Primeiro, obrigado pelo convite. A gente se conheceu na época da faculdade, né? Foi quando eu comecei a dar aula, inclusive. E geralmente eu tinha muita dificuldade ali no início, né? Com relação a trabalhos, provas, e você me ajudou bastante nisso aí. Obrigado Como é que eu te ajudei? Você não tá Você me lembrando? dava muitas dicas. Não lembro, Às vezes não. numa conversa no corredor, eu falo, pessoal, eu tô com dificuldade aqui com relação ao trabalho. Não, faz assim, assim, assado que vai dar certo. E É. dava certo mesmo, né? Tava certo? Lá, legal, que bom, né? Tanta conversa que a gente tinha, né? A gente geralmente não conversa questões técnicas. Eu era daquele professor que entrava ali, passava os professores, não queria falar nada de técnico. O pessoal conversando sobre TCC, sobre pesquisa, sobre sei lá o quê, só aquela questão. E eu lá no canto conversando com o Lucas, olha, o futebol, né? Que dia que nós vamos jogar, que dia que vai ser essas coisas. A gente era mais na área da bagunça, né? Vamos dizer assim. Mas pode continuar, André. Então você deu aula ali da parte de elétrica para engenharia civil. Quais cursos mais? No início foi para o pessoal de área civil e eu também entrei no mesmo período no Senai. Então, o pessoal do curso técnico e os cursos profissionalizantes em geral, né? O curso de eletricista predial. Isso aí na parte da docência, né? Mas a docência eu comecei bem depois. Inicialmente, eu tive... a minha formação é tecnólogo em eletromecânica. Você fez no antigo IF, No antigo Cefet, era na época Cefet ainda, né? Cefet, foi o quê? Foi depois de 2005. Não, antes ainda. Não, desculpa, depois de 1998 virou Cefet. Foi. Que foi escola técnica até, se eu não me engano, até 98 e depois virou Cefet. Eu entrei em 2002. Era Cefet. Era Que Cefet. depois virou IF. Muito depois, eu não sei Muito quando depois. virou IF. Entendi. Você entrou na época que eu fiz escola técnica, fiz mecânica, né? E assim, eu lembro que a gente, só para enfatizar um pouco, eu gostava muito da escola técnica, questão das competições. Você chegou ainda e tinha a Olintec? Tinha, eu participei de Olintec. E eu admirava muito o pessoal de eletrotécnica, que tinha eletrotécnica, eletrônica, e o pessoal de eletrotécnica sempre ficava ali, ó, segundo em vôlei, segundo em natação, eles sempre ficavam ali em segundo lugar. Em primeiro lugar, a mecânica, né? Eu fiz mecânica, você sabe disso. Então, você era o graxeiro, né? Você era o graxeiro, vocês lá eram, né, os choques, né? Tomavam choque, os elétricos. E tinha essa competição, era uma competição sadia. Mas era tipo assim, ó, a gente vai pegar quem na final? Não, vamos pegar a eletrotécnica. Né? Já pensava na final. Então eu lembro que eu joguei vôlei, teve uma semifinal que nós perdemos para a eletrotécnica e classificamos em segundo na chave, classificava só duas, era eletrotécnica e mecânica. E aí na final pegamos a eletrotécnica de novo. Aí no tie break nós estávamos perdendo, né, 11, era de 15 pontos na época, era o vôlei antigo que tinha, você tinha vantagem, depois recuperar o ponto. Aí nós conseguimos ganhar, né, porque já estava escrito, né, o primeiro é sempre da mecânica, não tem como. Então, eu lembro dessa questão, né. Então era muito sadio. Tinha na sua época essa questão ainda de Olintec lá? Tinha essa questão, tinha acabado de rolar a transição, né, de escola técnica para Cefet, ainda tinha essa rixa, né, entre mecânica e elétrica, e eu tava no meio ali dessa confusão, porque o nosso curso era eletromecânica. Era metade mecânica, metade elétrica, então hora a gente tava usando os laboratórios de mecânica, hora os laboratórios de elétrica, e aí como ainda tinha os remanescentes dessa rixa, vamos dizer assim, né, e o pessoal ficava meio assim, pô, você é mais da mecânica, você é mais da elétrica? Eu falei, cara, nós somos eletromecânica, nós somos outro curso, inclusive, né? Se for criar uma rixa aqui agora, a gente vai criar uma rixa entre eletrotécnica, entre o pessoal de técnico e mecânica, e a gente é nós, entendeu? A gente é diferente. Eu vou contar até uma curiosidade. Quando eu formei em mecânica, assim que eu formei, eu comecei a fazer cursinho, que ia prestar para a área técnica. E a escola técnica havia mudado para a Cefet. E o curso que ela ia inaugurar, que ela estava remanejando ali, que ia ter na sua grade,
era engenharia em eletromecânica. Isso. Eu não sei se você ouviu falar, né? Era engenharia em eletromecânica. No segundo tempo, faltando 2 meses para início das inscrições no vestibular do Cefet, mudaram para tecnólogo em eletromecânica. Então isso aí criou um certo receio, né? Nada contra, mas criou um certo receio porque o mercado estava ainda adaptando essa questão de tecnólogo. E eu falei, eu sempre tive aquele sonho besta, eu quero ser engenheiro, não tecnólogo, já sou técnico. E foi onde eu parti para engenharia civil. Mas eu estava completamente voltado para engenharia, eu estava focando para engenharia eletromecânica e acabei fazendo civil, porque a elétrica já tinha essa rixa, eu não tinha facilidade com a questão elétrica. E não é difícil mesmo, eu tenho facilidade mais com a questão mecânica, até física. Física, força, tração, tensão. Uhum. A força de atrito eu consigo visualizar melhor que... Para mim a física elétrica foi muito mais difícil. E porque a interpretação, a identidade, a maneira de você compreender, para mim é um pouco mais complexo, que é totalmente diferente para você, que você tem facilidade nessa área. Então eu acabei fazendo engenharia civil porque não tinha também engenharia mecânica aqui. Então era um curso que ainda a mecânica, a elétrica nem se fala, a elétrica está em todo lugar, mas a mecânica tinha em muitos mercados, várias indústrias aqui em Goiás, tinha a Arisco na época, depois montou a Unilever, a Perdigão em Rio Verde, na época do governo Marconi, diversas indústrias, então era um campo muito amplo para mecânica. Então eu não ficaria desempregado, por exemplo, com curso de mecânica, mas não tinha engenharia mecânica. Muitos colegas meus que fizeram mecânica foram para a UNB, por exemplo, foram estudar lá. Sim. E outros não, outros largaram a mecânica e foi atuar como dentista, prestou concurso para a Polícia Rodoviária. Então, essa galera a gente tem contato até hoje. Você bate o olho e você fala, pô, esse cara era da escola técnica. É igual no meu setor, né? O Conjunto Riviera, se eu bater o olho e falar, aquele cara cresceu junto comigo lá, né? Eu não sei o nome dele, mas se ele olhar para mim, ele lembra de mim. Então, teve essa questão. Então, eu achei muito interessante. Então, você fez eletromecânica e você, como saiu do segundo grau e começou essa questão, eu queria que você falasse o seguinte, as suas dificuldades, porque é diferente você sair, por exemplo, você saiu do segundo grau, no meu caso eu saí do ginásio, e eu vou te falar, eu aprendi a estudar foi ali, porque vim de escola pública, eu sem estudar já conseguia tirar minha nota, minha média ali, se estudasse um pouquinho passava até antes, e quando eu entrei ali eu estudei pra caramba para a primeira prova, química, eu lembro até hoje, tirei 1,3 em química. Eu falei, caramba, é difícil. Aí a próxima prova foi de física, aí eu arrebentei. Lá tinha uns laboratórios de física, aí na primeira prova de física eu tirei 0. Então, cara, eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que mudar isso aqui. E aí teve uma interferência do meu pai, uma conversa muito boa dele comigo, nada de couro, tá, pessoal? Não foi isso, meu pai conversou realmente comigo. Que ele chegou e falou assim, meu filho, você é o mais inteligente aqui de casa. Aí eu falei, nossa, imagina o mais burro, pai. Não, foi exatamente isso. Eu falei, imagina o mais burro. E ele falou, não, tô falando sério, se você dedicar do jeito que eu te conheço, ele me chamava de Ricardinho, do jeito que eu te conheço vai se dar bem. Cara, meu pai mexeu com o meu emocional ali, era uma pessoa que ele não teve oportunidade de estudar, mas era muito inteligente, não teve oportunidade de estudar e sabia mexer comigo. Então, o que eu sou hoje, sim, são graças aos meus pais. Então, ó, você consegue, você é diferente, então... Da família que eu vim, a força que eu tenho hoje, então, o que me fez formar foi querer agradar os meus pais. Ou então também evitar peste. Já estou indo para a faculdade, não posso reprovar, senão vou ficar mais um ano pegando ônibus. Então, não quero isso. Então, assim, esse foi um diferencial e foi difícil a escola técnica para mim. O que você achou? Eu posso estar enganado. Você vai explicar aí. Você depois, obviamente, formou em engenharia elétrica, mas... Como é que foi, então, essa engenharia elétrica e o curso de eletromecânica? Eu posso estar enganado, eu acho que você deve ter sofrido mais no primeiro impacto ali, o choque com a eletromecânica. Ah, com certeza. Eu também vim de escola pública, né? Eu estava na escola estadual e, assim, se você tem um pouquinho de dedicação na escola pública, né, na escola estadual, você consegue se sair bem, né? E aí eu fui ter o primeiro choque de realidade com relação, assim, não estou tão bem assim no primeiro vestibular que eu prestei. Fui prestar o vestibular, né? Eu já queria esse negócio de ser tecnólogo eletromecânico, eu queria entrar no Cefet, né? Eu tinha 2 tios que eram professores lá, falavam super bem, eu falava, cara, eu quero estudar ali. E eles eram da área de elétrica? Não, um era da matemática e o outro era da engenharia civil. Quem é que é seu tio da matemática? O Adolfo. Adolfo, um grandão, brancão? Isso, ele foi mesmo. Meu professor. Provavelmente deve ter sido. Não, foi meu professor, ele assim, eu esqueci o sobrenome dele. É Mendes. Adolfo Mendes. Isso. Então eu lembro que ele falava assim, ó, os alunos na sala de mecânica, professor, ele, pois não, tal.
Eu tô com uma dúvida, isso aqui é o seguinte, é assim, tal, tal. Aí quando uma menina perguntava, professor, aí ele, pois não. Então, excelente, foi meu professor no primeiro ano e no terceiro ano foi ele. Conheci ele, altão, já Ele é bem aposentou alto. provavelmente. Aposentou. Muito bom professor, viu, André? Então você tem uma referência fodida. E qual que era o outro? Antônio Paulo. Você deve ter Antônio. tido aula com ele de alguma coisa de estruturas, estrutura de madeira, estrutura metálica. Não, eu conheço o Antônio Paulo, ele dá aula até na Católica, não dá? Sim, Ele dá aula eu conheço também, parece o Adolfo, parece. parece São demais, irmãos. são irmãos, né? Parece demais. Só que não, só que ele dava aula para edificações. E eu fiz mecânica na escola técnica. Mas ele deu aula de rema. E o pessoal de mecânica tinha rema. A rema na minha época era com o Adolfo. Eu acho que você não vai conhecer, o Adolfo. Eu conheço, ele deu aula pra mim. Parecia um Bamerindos, esse Bamerindos, né? Vou colocar aqui, esse Bamerindos é antigo, o pessoal não lembra, né? Então esse é o Bamerindos. Ele tava aula de elementos de máquina, o Adolfo, o Edmundo, elementos de máquina, rema 1, rema 2. Eu tive aula com E ele. era um divisor de águas. Sim. É muito gente boa. Eu gostava dele. Ele era um pouco ríspido assim, mas ele era muito engraçado, Cara, né? Eu morri ele era aquele de rir cara dele. que é aquele humor negro. Uhum. Então ele às vezes tá na sala séria assim, ele contava uma coisa pra você sério, só que era uma piada. Então se você entendesse ele na hora, você ia rir. E quem não tava assim, fuando a matéria dele ou preocupado, não entendia a piada que ele tinha acabado de lançar ali. Mas um cara muito, aposentou também, trabalha com ar-condicionado, inclusive, ele acho que mexe com Ar Oeste, a empresa dele, se eu não me engano. Eu não sei, Né? assim, as empresas. Eu não acompanhei a carreira dele, até porque eu fui pra elétrica, né? Eu não acompanhei muito o pessoal da Muito mecânica. bom. Então você estudou com ele também. Estudei com ele também. E com o Luizinho? O Luiz. Eletropneumática. Pneumática, tive aula com ele também. Clica aqui, né? Clica no broco. Clica no Proc. Então. Ele deu aula pra mim de AutoCAD também. AutoCAD? É. Legal. Ricardo, você teve aula com o Ricardo? Ricardo também. Metrologia? Sim. Metrologia, desenho técnico. O pessoal falava que eu era filho Então a dele. gente teve os mesmos professores, Mesmos praticamente. professores. Então foi Ricardo, foi Luizinho, você deve ter tido aula com Ildeu, não sei, Não, Paulo o Ildeu- Rosa, Não, o Ildeu não. que era questão de Mas ele era da coordenação de mecânica, mas ele não chegou a a ministrar dar aula pra aula, mim. né? É. Adolfo, materiais, o Aldo Muro, Aldo Muro, sim. materiais, né? O Aldo Muro Materiais. chegou ali com o Aldo Muro. Até hoje, se eu entendo alguma coisa de materiais, foi por causa Foi o dele. Aldo Muro, né? O Aldo Muro é bastante diferenciado. Eu lembro quando ele entrou na escola técnica, eu não sei se você sabe, o Aldo, ele entrou muito cedo no IME, ele formou no IME, Engenharia Mecânica, e logo que ele saiu, cara, eu não sei se foi com 15 ou 16 anos que ele entrou no IME, e assim que ele saiu, ele foi dar aula para nós. Então a matéria que ele dava ali quando eu tinha 15, 16 anos no segundo ano, que era tecnologia em materiais. Cara, coisa doida, criança de 15 anos vendo aquilo. Sabe onde que eu fui ver essa matéria novamente? No mestrado de engenharia civil. Que o pessoal falava, ó, isso é assim, tal, tal. Onde você viu isso, Ricardo? Onde você estudou isso? Eu falei, cara, no segundo grau. Você tá de brincadeira. Eu quase falei, ó, vou mandar o telefone do professor aí pra vocês prenderem ele. Mas brincadeira à parte, ele Inclusive é advogado. ele formou, ele estava fazendo direito e hoje ele trabalha na questão ambiental. Ele trabalha muito com, acho que ele formou também em engenharia ambiental. Ele trabalha nessa área e ele está dando aula nessa área também, né? Questões ambientais, foi para a área ambiental. Mas um excelente professor, tá? Professor Aldo Muro. E esse dia eu até encontrei com ele, coloquei no grupo. E aí o grupo de mecânico ficou calado, que ele entrou, né? Aí quando ele saiu, o pessoal voltou a conversar. Eu falei, será por que ninguém tava conversando com ele aqui, né? Mas um professor cobrava bastante e muito bom. Então materiais eu sempre lembro dele, tá? Eu tenho uns 2 livros lá que minha esposa me deu. Então eu gosto muito dessa parte e realmente ele era diferenciado, um professor diferenciado. Ele realmente era. E aí, André? E aí você formou? Aí eu fiz o primeiro vestibular, não passei, fui bem ruim, aí eu falei, cara, agora deu um choque de realidade, né? E aí na época minha mãe falou assim, então vai fazer um cursinho aí, estuda, daqui 6 meses você tenta novamente. Aí eu peguei esses 6 meses e falei assim, cara, agora eu vou dedicar de verdade. E aí comecei a estudar pesado para aquilo ali, e aí eu estudei bem, né? Estudei bem a ponto que eu cheguei e passei em 3º lugar no vestibular. Nossa, que bom, cara. Que aí eu falei, agora eu vou entrar nesse negócio. E entrei. Quando eu entrei, aí veio o verdadeiro choque mesmo. Falei assim, cara, realmente eu não sei nada. Era tudo muito difícil, né? Você já chega fazendo... Era só, eu sou burro demais. eu pensava que eu era muito burro. Nossa, eu sou burro, o que eu tô fazendo aqui? Aí chega já vendo Física 1, Cálculo 1,
né? Os professores não aliviavam, né? Eu acho que hoje a gente é um professor bem mais tranquilo do que os professores que a gente tinha naquela época. Mudou a concepção, né? Mudou total. Mudou, assim, antes a parte de exatas era visto o seguinte, ou você sabe ou não sabe. Hoje não tem Exatamente. isso, hoje, né? Assim, eu não tô falando que era melhor ou pior, mas eu acho que antes puxava mais. Hoje é muito mais tranquilo. Não, hoje o aluno chega, ele não sabe matemática, aí separa a aula e vai ensinar matemática. Ele não sabe física, separa e vai ensinar física. E antes Naquela você tinha que se época, virar. cara, se vira. Você precisa Se saber vira, isso aqui. pega um livro na biblioteca, vai lá, aprende isso aqui, sei Era lá, assim. faz uma aula particular, uma aula extra de qualquer coisa, e você vem aqui resolver esse assunto seu. E aí, quando eu tomei esse baque, né, pra mim foi uma porrada, eu já reprovei de cara em 2 matérias, né? Reprovei em cálculo 1 e física 1. Eu falei, nossa, eu sou muito burro. Minha família, a vida toda, falou, nossa, o André é super inteligente. Eu falei, não sou nada. Aí você foi lá e aí, né, mostrou que realmente se não dedicar, a pessoa não sai do lugar. Aí eu tive que dedicar, eu tive que estudar, parar para revisar tudo aquilo que eu sabia de matemática e física ou que eu não sabia, né? E eu tive que dedicar bastante nesse período aí para poder passar no primeiro período. E aí no segundo período a mesma coisa, né? Eu já tinha reprovado, eu fui fazer dependência, aí O que vai você mais acumulando um estudou monte de foi o coisa. último, que você queria sair de lá. Pior que não, mais ou menos, né? Porque Porque assim, sai. depois que você entra num determinado ritmo de estudo, fica mais tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo tinha isso, eu quero sair, então não vou reprovar em nenhuma matéria. Mas aconteceu um negócio muito, muito doido comigo dentro do Cefet, que foi o seguinte, quando eu fui fazer o último período, eu fiz o último período praticamente sozinho. Não tinha aluno, porque o pessoal foi desistindo, e tinha matéria que só tinha eu de aluno. Então eu tinha que estudar, porque o professor dava aula só pra mim. Pergunta era só pra mim. Tinha uma matéria, eu esqueci o nome do professor, assim, eu não sei se um moreno, que ele reprovava acho que a turma inteira. É o José Luiz Pena. É ele mesmo. Ele tinha feito, na época Ele me reprovou também. Não, eu falo isso, eu não cheguei a estudar com ele. Ele te reprovou também. Foi você que reprovou, não, foi ele. Mas o pessoal falava isso, que ele chegava e a turma toda era reprovada. O pessoal comentava com... E eu peguei aula com ele, só que eu tive sorte. Porque logo ele foi fazer mestrado e entrou outro. Então, eu acho que mudou o conceito aí. Mas o pessoal fala que ele... Até um amigo meu que está assistindo aqui, o Valguimar, eu não sei se você estudou com o Valguimar, Vaguinho. Não. O Valguimar hoje ele é professor do IF, né? Ele passou no concurso e ele chamava de Zói. Não sei por que Zói, de novo, né? Não sei por que Zói. Então, ele falava, Zói, era 2 décimos só para eu passar. Ele falou que eu poderia ficar despreocupado. Na hora que chega outro semestre, eu tô lá reprovado. Como assim? Eu nem consigo achar ele para conversar com ele mais, ele não me atende. Então, é o Pena, o moreno, é o Pena, né? Esse mesmo. Fez doutorado depois, eu não sei se ele Pois fez... se na sua época ele fez o mestrado, na minha ele tinha feito doutorado. E quando ele voltou com esse doutorado na cabeça. Ele queria porque queria passar o doutorado dele pra gente. Passar exatamente aquilo, assim, exatamente aquilo. E eu tive os meus problemas também, reprovei por causa de 2, 3 décimos. Não tinha como conversar com ele, trocar uma ideia, não tinha. Mas, cara, foi bom, foi aprendizado, eu achei bacana. É ruim sentir na pele, mas mandou ver. E aí você formou ali e já foi atuar no mercado? Aí eu fui atuar no mercado. Na época, já no Cefet, eu já estagiava. Eu tinha arrumado um estágio. E naquele primeiro momento, meu estágio era mais voltado para a parte elétrica, né? Eu não mexia nada com a parte mecânica, que era justamente essa parte de instalações elétricas prediais, né? Fazia orçamento, fazia levantamento de material, às vezes fazia um projeto ou outro, coisas bem simples, né? E ali foi que eu comecei mesmo a ter mais contato com engenharia. Porque eu fazia coisas de escritório, mas quem já estudou em escola federal sabe que todo semestre tem greve, né? Tem. E aí o meu supervisor de estágio, ele aproveitava... Era todo ano no meu, todo ano, né? O meu era todo semestre. Entendi. Ou, na verdade, um semestre era greve e o outro era corrigindo essa greve, né? Assim, tentando repor o calendário. Entendi, felizmente. E aí, teve uma greve que a gente pegou que se prolongou por muito tempo. Meu supervisor de estágio, ele pegou e falou, não, você tá de bobeira aí? Falei, tô de greve, né? Não, então você vai lá para Rio Verde. A gente tinha uma obra lá. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com obra maior, era numa estação de elevatória de água bruta, né? Então tinha toda a parte de captação de água. Tinha a parte civil. Tinha a parte civil, tinha a parte mecânica, tinha a parte elétrica. Tinha a parte química, vamos dizer também, porque tinha a parte de tratamento. A gente ia lá para a estação de tratamento de água, né? Então eu entendia todo o processo, porque a gente tinha que fazer a automação, né? Então eu tinha que entender todo esse processo. Então foi muito bacana,
Porque, como eu tinha essa formação eletromecânica, eu tava vendo tudo lá. Parte elétrica, parte mecânica. Um pouquinho de civil e essa parte de tratamento de água, né? E eu falei, cara, isso aqui é muito bacana. É isso que eu quero pra minha vida. E aí eu fiz aquilo que você falou. Chegou no último semestre, eu queria terminar logo para poder, cara, sair por aí, né, tocando obra. E aconteceu justamente isso. Assim que eu formo, né, meu chefe falou assim, cara, você já pegou o diploma? Vamos, eu preciso que você mandar você pôr uma obra. E a gente já tinha uma Ajustou usina. o salário. Ajustou o salário assim, né? Só um pouquinho. Mas melhorou, né? A gente tá Melhorou, querendo crescer melhorou. ali, a gente fica muito ansioso. Melhorou, eu era estagiário, né? Aí foi contratado. E aí vem a questão do tecnólogo eletromecânico que você estava falando. Ah, eu não quero ser tecnólogo, quero ser logo engenheiro, né? Tinha uma certa dificuldade de enquadramento do tecnólogo. Tem até hoje. Por isso que os tecnólogos estão sumindo, porque você não, o mercado não absorve aquilo, entendeu? Tem esse preconceito ainda. Tinha. E aí eu, por exemplo, eu não fui contratado como tecnólogo. Fui contratado como técnico em eletricidade. Porque não tinha lá o tal do CBO, né? Aquele cadastro brasileiro de ocupação não tinha o meu curso. E aí ficava muito complicado de ajustar salário. Por exemplo, qual que é o piso salarial do tecnólogo? Porque você está acima do técnico, vamos dizer, acima do técnico. E abaixo do engenheiro. E na realidade era para estar no mesmo nível que o engenheiro. Porque você é um engenheiro especializado, né? Que você, o tecnólogo, foca. Por exemplo, o engenheiro geralmente vê tudo, um pouco, e o tecnólogo vê focado. Pouco, mas vê muito aquilo. Isso. E aí você teve essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade, não tinha enquadramento. O Valdemar teve a mesma coisa, colega meu que fez mecânica comigo, depois ele prestou para eletromecânica, tecnólogo, e aí lembra que ele falava assim, só o mercado tem que adaptar, é o mercado, só que não adaptou. E aí ele voltou, depois terminou tecnólogo, e aí ele foi, claro, pegou dispensa, um monte de dispensa e fez engenharia mecânica. Foi o meu caso, só que eu fui para elétrica. E aí você pegou um monte de dispensa também? Peguei um monte de dispensa, fiz engenharia elétrica 3 anos, mas assim, a minha chegada na engenharia elétrica foi assim, eu falei, eu vou trabalhar um tempo na área, né, e eu tava gostando muito daquilo, porque assim que eu saí dessa obra lá de Rio Verde, eu fui para outra lá no norte de Goiás, e a gente tava mexendo com a PCH lá, e a PCH de novo, obra civil pesada, né, parte mecânica pesada e a parte elétrica pesada. E eu entrei lá com uma simples missão, eu tinha que cuidar do lançamento de cabo. Tinha lá não sei quantos mil quilômetros de cabo e eu tinha que fazer o controle disso. E eu não era bobo nem nada, eu fui absorvendo as coisas. Um me pedia, falou assim, faz um relatório de área de obra. Eu, o que é isso? Como é que faz isso? Né? Não, você faz isso, isso e isso, eu fui aprendendo. Depois, você vai ter que fazer um relatório de interferência eletromecânica civil. Falei, meu Deus, o que é isso? As incompatibilidades. A passagem, por exemplo, o pessoal da Civil vai fazer uma concretagem de bloco ali. Eles terminaram aquilo ali, eles têm que entregar a obra para nós. Que aí vem o pessoal da mecânica para montar o conduto forçado, as coisas mecânicas lá. Então, aí a gente montava isso e entregava de novo pro pessoal da Civil, para eles poderem continuar a concretagem. Então, tinha que fazer esse relatório de interferência eletromecânica civil. Você ficou quanto tempo nessa obra? Fiquei 2 anos. Peguei ela lá da fundação e entreguei ela funcionando. Aí depois que você veio e prestou para engenharia elétrica? Aí foi o que aconteceu o seguinte, a gente pegou uma outra obra lá em Santa Catarina de PCH também. Ela era o dobro do tamanho, do outro lado. Estava no norte de Goiás e ia descer lá para Santa Catarina. E aí eu tinha que terminar essa obra, porque praticamente eu peguei essa obra do zero, né? Eu conheci a obra do início ao fim. O engenheiro responsável ele já tinha saído da obra, né? Então eu fiquei encarregado de fechar mesmo a obra ali e entregar para o pessoal que ia operar a usina. E o Faz-me Rir melhorou ou não? Não melhorou. Aí é que tá o X da questão. Quando foi, o pessoal falou assim, olha, a gente precisa que você desça para Santa Catarina urgentemente porque a obra lá já tá rolando. Eu falei assim, mas e a daqui? Eu preciso terminar. Então termina. Eu falei assim, mas que missão, né, que vocês me deram. E aí eu consegui terminar a obra. Quando foi para descer para Santa Catarina, eu falei, eu vou, mas eu quero que melhore meu salário. Aí meu chefe, ele pegou e fez todo um discurso bonito, né? De, olha, muito bacana. Você quase pagou ele, né? Falou, nossa, cara, não, eu vou pra lá, eu pago, mas eu quero ir pra essa obra. Eu quero ir pra essa obra. Eu queria ir pra obra de fato, né? Só que eu queria que melhorasse meu salário. E aí ele me convenceu, fez um discurso ali de quase 1 hora de que, olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas a gente precisa lá de um engenheiro. E você não é engenheiro. Eu falei, então me demite, né? Porque eu vou seguir meu caminho. E eles pegaram e me demitiram, né? Eu peguei todo aquele dinheiro do acerto, fui lá e paguei o primeiro semestre todinho de engenharia. Entrei com o portal do diploma, né? Pedi dispensa de um monte de disciplina. Claro. Foi bacana, foi né? Bacana.
Então, assim, aproveitei quase 2 anos, cara. Foi muita Aí você coisa. fez, não, foram 2 anos. Você fez em 3, né? Eu fiz em 3. Engenharia elétrica geralmente são 5, se eu não me engano. Isso. Igual civil. Sim. E você conseguiu pegar e aproveitar, que legal. Aí você entrou. Aí eu entrei na engenharia elétrica. Aí eu vou te falar uma coisa que eu acho que você observou. Seu conhecimento estava muito à frente dos seus colegas de sala de aula. Ah, tava. Então, eu disse, como é que é isso aqui? Você, não, isso aqui é simples demais e tal. Você se decepcionou com a faculdade. Não, Eu vou te falar em qual sentido. Faculdade é muito mais. Eu escutava isso. Faculdade é muito mais complicado, cara. Se você tá achando curso técnico difícil, engenharia é pior. Então eu entrei com aquele medo, falei, nossa, aqui vai ser pior. Eu vou te falar um exemplo. Primeira prova de cálculo. O professor tava exercício na sala de aula, o cálculo, aquele exercício, você resolvia ali, beleza e tal. Marcou a primeira prova e eu comecei 2 semanas atrasado, porque eu tava trabalhando, tive que sair do trabalho para fazer. E eu falei, faculdade é diferente, essa galera não tá entendendo a situação, que eu já tinha vindo de escola. Cara, eu estudei dedução de fórmula, como é que chegava naquele trem. Na hora que eu chego na prova, fiquei decepcionado, mas feliz. A prova era o exercício igual do livro. Nossa, exercício igual do livro, da página 25. Tal. Arrebentei nas notas. Então eu pensei que ia ser uma coisa mais complexa e realmente eu vi aqui na escola técnica, o professor o Edmundo aí, que você falou, cara, exercício na sala de aula era tensão, força sobre ar, aquela barrinha ali e tal, né, dimensionar o eixo, aquela coisa mais simples. Na prova ele colocava um eixo empenado. Então, dimensiona isso aí. Então você falava, da onde que esse cara tirou isso? Então não tinha exercício, você tinha que focar ali seu raciocínio. Então foi essa foi o que eu senti, né? Eu acho que você entendeu o meu raciocínio, você deve ter sentido isso ou não? Você achou mais... Não, o meu problema foi o seguinte, quando eu fui fazer a engenharia elétrica, eu já tinha essa vivência com obras, né, obras grandes, e tinha diferença de idade. Eu fui fazer, eu já tava com 26, 27 anos mais ou menos na época. 20 anos. A galera tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Pode parecer pouco, mas fazia uma diferença absurda, porque eu tava preocupado em estudar. Primeiro porque eu pagava a faculdade, e eu tava pagando. Eu não tinha bolsa, não tinha nada, eu tava pagando aquilo ali. E, cara, a galera só queria saber de farra, farra, farra. Todo dia queria ir pro bar da tia lá na praça universitária. E eu querendo estudar ali para poder passar, porque eu não podia reprovar. Eu não podia fazer as mesmas coisas que eu fazia no Cefet, entendeu? Você pensou assim, falou, já que eu tô, assim, você não tá perdendo tempo, mas como você dedicou uma vida sua, você saiu da sua carteira assinada, você já estava atuando como profissional para fazer engenharia civil que, entre aspas, você estava à toa novamente na casa de sua mãe, você falou, não posso decepcionar, já que estou dedicando para engenharia elétrica aqui, eu vou ter que ser um dos melhores. Foi isso, você pensou isso, aconteceu comigo também. Eu estava atuando como técnico mecânico, tive que sair do emprego, 18, 19 anos ali dentro de casa, meu pai ali, e eu falava, nossa, um marmanjão desse tamanho, desde os 14 anos trabalhando, eu tenho que justificar, né? Já que eu estou estudando, eu tenho que estudar coisa que o professor nem deu ainda. Então, por isso que no começo, assim, as notas foram boas, porque eu me senti envergonhado de estar em casa. E você deve ter passado a mesma coisa, falou, já que eu tô aqui, minha mãe tá me dando a oportunidade, eu tenho que justificar por eu estar aqui. Mas logo que você procurou um estágio, eu tenho certeza. Não, eu fiz diferente, né? Eu me preparei, óbvio, para poder fazer engenharia elétrica. Primeiro porque a PUC tava rolando uma transição. O curso era à tarde, ele tava indo pra noite. E era UCG e virando PUC. Já tinha virado PUC. Já tinha virado PUC. E aí, como tinha essa transição, tinha dia que eu tinha aula 1h da tarde e às vezes a minha última aula era quase 9h da noite, né? Eu ficava lá até 10 horas da noite. Se você estivesse trabalhando, você não daria conta de... Aí o que eu fiz? Para entrar na engenharia elétrica, eu me preparei. Eu peguei parte daquele dinheiro do acerto que eu tinha sido demitido, paguei a parte do semestre e comprei um computador. Qual que era o meu intuito ali? O meu tio tinha um escritório de engenharia, eu desenhava para ele, eu fazia desenho de engenharia civil, inclusive. AutoCAD. AutoCAD. Eu era bom no AutoCAD. Eu sabia manusear aquilo ali. Você sabe, até hoje eu esqueci. Até hoje. Então... Até hoje é o projeto. Você entendeu? É porque, na verdade, hoje a gente evoluiu um pouquinho no software, a gente tá no... Revit? Não no Revit, mas um outro software BIM, que é o KBuilder. KBuilder. KBuilder é o que tem até, eu sei qual que é, se você tem AutoKey. É da AutoKey, é o fabricante AutoKey. Que tem o Lumine, que é elétrico. Não é o Lumine agora, chama KBuilder. KBuilder, mas para mim KBuilder era o grupo que tinha... o KBuilder é o elétrico. É o elétrico. E o Hydrus é hidráulico. Aí tem o KBuilder elétrico, KBuilder hidráulico. Hidro. É porque o pessoal chamava ele de Hydrus, assim, direto. Hydrus, e o elétrico era o Lumine. Lumine, isso. E o outro é Beric, estrutural. Sim. Não, ainda tem esses programas ainda, né? Quem fabrica é a AutoKey. Mas naquele período lá, o que eu tava querendo, né? Eu falei, cara, quando eu tiver um intervalo, eu vou em desenho.
Eu não preciso estar no escritório do meu tio fazendo desenho lá. Só faz e manda o arquivo. Cara, eu ia lá pro tal do aquário lá na PUC, né? Sei. Entrava lá no aquário, lá era meu escritório, O aquário ali na área 3, na área 3. onde o pessoal tinha aula de informática ali, o pessoal de ciência de computação. Ali, onde tinha os cursos de engenharia como um todo, né? Entendi. É que antes ali era ciência da computação, se não me engano, e depois ficou sendo uma área de estudos, né, o pessoal, legal. E aí você conseguiu ganhar dinheiro fazendo esse desenho com seu tio? Aí eu pagava a faculdade, colocava combustível no carro, e ainda sobrava dinheiro pra uma farrinha de vez em quando. Pra comer aquele do Zé lá, né, o enroladinho e Um salgadinho ali o suco de dos laranja. lanchonetes. Os melhores lanchonetes de faculdade são os melhores. E aí, André, você fez engenharia elétrica, formou, e aí uma curiosidade, né? O pessoal fala muito assim, engenheiro elétrico. Né? O Enio vai colocar aí um cara tomando choque, né? Não é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista. Então, ensinar para todo mundo, engenheiro eletricista. Depois que você formou como engenheiro eletricista, aonde que você começou a atuar? Como é que você partiu para essa questão de aula que você foi fazer mestrado? Você fez mestrado? Foi, assim que eu formei, eu já entrei no mestrado na UFG, e aí tem uma história bacana nisso aí, porque quando eu formei, eu queria fazer um TCC que fosse útil para a sociedade. E eu comecei a pesquisar algumas coisas ali, e na época estava em voga muito a questão da energia eólica. Né? Então, o TCC é trabalho de conclusão de curso. De curso. Então, engenharia elétrica. Você queria fazer uma dissertação que fosse... Não, o TCC mesmo, o trabalho de conclusão de curso. Finalizando engenharia elétrica. Finalizando engenharia elétrica, eu já queria fazer alguma coisa que fosse útil. E aí, na época, eu comecei a estudar alguma coisa e vi que a energia eólica estava em voga no país, né? Tá ainda, né? Reduzi um pouco. Naquela época era o auge. Assim como a energia solar é hoje, a eólica era aquela época, né? E eu falei, vou fazer um TCC em energia eólica. E eu tive uma ideia que eu falei, cara, vai ser muito bacana, vou apresentar para o meu orientador e vai dar tudo certo. O que eu queria fazer? Pegar as rodovias ali, federais principalmente, que são duplicadas, aonde tem aquele guarda-reio, que é um bloco de concreto trapezoidal, colocar uma turbina eólica ali, né? O veículo do carro, o carro passando num sentido, ia gerar um vento no sentido, e o carro passando no sentido contrário, ia gerar esse mesmo vento no sentido contrário, fazendo um giro ali. Certo. Né? Falei, cara, a gente vai fazer uma turbina, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai iluminar essas rodovias aí todas duplicadas de cabo a rabo, porque isso não vai acabar nunca, o carro vai estar sempre passando ali, né? É uma excelente ideia. Aí levei esse meu orientador, ele pegou e falou assim, isso é uma péssima ideia. E por quê? Ele colocou 1 milhão de defeitos. Falou assim, olha, isso aí... Por exemplo, para você pegar esse vento e jogar para dentro da hélice, você vai ter que colocar algumas lâminas. E já pensou se um carro bate nisso aí? Você vai matar alguém. Eu falei, não, professor, você tá muito terrorista. Uma coisa não vai acontecer assim. Você pode bater no guarda-reio também. Ué. Exatamente, foi o que eu falei. Você pode bater no outro carro que estava no sentido contrário. Exatamente. E, aí, enfim, ele problematizou. Acho que ele não queria orientar nem nada, né? E aí, por fim, acabou que você faz TCC1 e TCC2. O TCC1 nosso foi nessa parte de eólica, a gente estudou os ventos aí do Brasil inteiro, viu que aqui em Goiás não tinha vento suficiente, e ele acabou dando a ideia da gente fazer um simulador de turbina eólica. Eu falei, isso eu não quero. E aí a gente acabou tendo ali uma certa divergência de ideias, né? Que eu falei, cara, se for para continuar, vamos, mas não é o que eu quero. Beleza. Porque e aí no meio do caminho... Assim, só te cortando, quando eu fiz o mestrado, foi com a professora doutora Rejane, né? Professora doutora Rejane, coraçãozinho para ela, se tornou uma grande amiga minha. Eu falei sobre escória de aciaria. Em Goiás não tem siderúrgica. E era um assunto, em função do Aldo, lá atrás que a gente comentou aqui, o Aldo Moro, questão de tecnologia mecânica, a estrutura do aço, tratamento aço, questão de sementício ou têmpera, que envolvia tudo isso. Acabou que quando chegou lá, eu tive essas matérias no mestrado, eu acabei indo para o reaproveitamento da escória de aciaria. Então, a Rejane foi minha orientadora, é uma das poucas pessoas no país que domina esse assunto, ela fez doutorado dela fora sobre esse assunto, e quando ela me apresentou, eu gostei. Ela falou, Ricardo, você tem certeza que você quer isso? Eu falei, me apaixonei por isso aqui. Ela falou, você falou que eu queria escutar. Se você gostou, eu tenho certeza que vai ser um bom trabalho. Porque o papel do orientador, assim, minha opinião, você também já é orientador, hoje você trabalha em faculdade, às vezes você não tem que colocar o aluno naquilo que você quer, é naquilo que ele tem aptidão, naquilo que ele está apaixonado e que ele quer fazer. Com certeza ele vai desenvolver um excelente trabalho. Então eu acho que nesse ponto aí, eu não conheci o orientador, eu acho que ele foi infeliz em barrar o seu sonho ali.
cara, que faça, que mostre a tendência a melhorar. Nada nasce perfeito, né? Então você vai evoluindo. O carro não surgiu como uma Ferrari, surgiu aquelas carrocinhas lá atrás. É. Então eu acho que essa é a minha opinião, tá? Então eu acho que com certeza se você tivesse continuado, se ele tivesse observado isso aí, às vezes nós poderíamos passar ali, né? Tá um trabalho ali desenvolvido numa faculdade federal pelo André, por exemplo, iniciado pelo André. É meu ponto crítico. Não, assim, eu acho que ele não queria, acho que ele não estava muito. Passando por alguns problemas pessoais, não sei. Eu sei que logo depois ele pegou e abandonou a gente, falou assim: olha, eu não posso continuar orientando vocês, eu vou passar para outro orientador. E aí eu acho que talvez tenha sido uma coisa de sorte minha nesse sentido, Que porque bom. meu orientador que veio depois, ele falou assim: ele sempre ele me chama até hoje André mesmo, que a gente é muito amigo, professor Carlos, beleza? Um abraço para você aí. Ele falou assim: vamos trabalhar com energia solar? Eu falei, cara, nós passamos 6 meses estudando energia eólica e agora vem esse cara e quer mudar tudo. Eu vou ter que fazer TCC 1 e 2 Eu em não vou 6 sair meses. daqui. Eu já fiz engenharia elétrica, tô fazendo aqui o mestrado, e agora nesse mestrado vai me segurar mais 5 anos aqui. Não é possível. Aí ele veio e falou assim, vamos trabalhar com energia solar. E a gente começou a estudar de novo aquilo ali do básico, o que que é energia solar, como que funciona, como é que tá isso no Brasil. Começamos do princípio mesmo, né? E aí, o que a gente fez? Eu fui gostando da ideia, porque eu falei, cara, isso aqui, ó, vai ser o futuro. Energia solar vai ser o futuro. Isso foi em 2011. Não tinha nem essa legislação aí que permitia a conexão de energia solar igual tem hoje no Brasil. A legislação veio em 2012. Uhum. Enfim, compramos um inversor desses que conecta na rede, que injeta energia na rede da China. Demorou uns 2 meses para chegar. Atrasou o nosso TCC, porque a gente tinha que extrair dados, né? E a gente fez um trabalho muito bacana. Se você olhar nosso trabalho, ele está presente hoje aí em muitas das coisas que a gente tem de aplicativo. Legal. Nosso trabalho era um sistema de monitoramento via web do sistema fotovoltaico. É o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Então eu Então, tenho por meio energia de solar lá em aplicativo. casa, clica aqui e fala, ó, tá gerando tanto. Só que a gente fez, na época não tinha essa questão do aplicativo, era web. Você acessava o endereço da web e você acompanha nessa usina. Uhum. Pouco tempo depois, quando a gente viu 1 ano depois, todos os inversores que saíam de fábrica já saíam com esse sistema de monitoramento. Você trabalha hoje com instalação também, você trabalha juntamente com o nosso amigo Rômulo, são Sim. parceiros, você, ele também. O Rômulo é um cara visionário, vou ver se eu trago ele aqui pra gente conversar. Foi aluno nosso e é um cara extremamente do bem. Nunca vi uma pessoa tão do bem como ele, né, cara? O cara ali, às vezes, muito... Eu gosto demais de conversar com o Rômulo, né? Vou trazer ele aqui, o pessoal vai gostar. E vocês começaram a atuar nessa questão de energia, né? Ele te chamou, falou, preciso de você, e começou a atuar nessa questão da energia elétrica para casas, né? Como é que tá o mercado hoje? O que você sente? Tem muitos concorrentes, isso é fato. Ou seja, o trem é igual um gremlin, né? Colocou água ali, surgiu um monte de instalador de energia fotovoltaica. Então o mercado... Mas como é que tá o mercado hoje? Aí... Vamos voltar lá em 2012 ainda. Certo. 2012... Uhum. Eu entro no mestrado na UFG, né? Eu fiz trabalho nessa área e de novo, eu tive problema com o meu orientador. Ei. Eu queria fazer alguma coisa na parte de energia solar, certo? E ele pegou e falou assim, não, a UFG não tem laboratório para energia solar. Eu falei, não tem problema. Eu conheço o professor que é o chefão do laboratório lá da PUC, a gente vai estudando aqui e desenvolve as pesquisas lá. Ótimo. Não vejo problema nisso aí, não. Parceria. Vamos fazer uma parceria. Aí ele problematizou de novo, né? Assim como meu primeiro orientador. Ele me voltou para máquinas elétricas. Eu falei, cara, máquinas elétricas, né? Há 100 anos o motor elétrico é exatamente o mesmo. Ele aumenta ali pouquinha coisa no rendimento, ou o pessoal acaba estudando um sistema de controle mais avançado e tal, mas não muda, né? Eu quero estudar energia solar. E aí ele me deu esse banho de água fria, eu peguei e saí do mestrado. Eu falei assim, eu vou pro mercado e vou vender energia solar. Quando eu começo eu vou pro meu escritório, né? Eu não arrumei emprego inicialmente, eu continuei trabalhando com projeto e vendendo energia solar. Quando eu oferecia para os outros, o pessoal falava assim, ué, mas isso é mágica? Como é que você vai gerar eletricidade a partir do fotovoltaico? Ninguém tinha isso. Eu também não tinha dinheiro para investir, né? E eu achava que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que evoluir esse assunto aí. E aí eu fui estudando. Eu fui fazer o quê? Eu fui fazer uma pós-graduação. Eu saí do mestrado e falei, eu vou para a pós, porque a pós é mais rápida e eu faço aquilo que eu quero, que é na parte de energia solar. Mas você não teve, por exemplo, você falou, vou sair da pós, você estava no mestrado e você foi fazer um MBA, concorda? Sim, fui fazer um MBA. Tem essa questão do título também. Sim. Você já teve lá atrás, você sentiu aquela influência do título de tecnólogo para engenheiro
E você agora estava saindo de mestre para especialista, Isso. que é um pouco inferior. Só que eu entendi, você não estava preocupado com isso, você estava preocupado em atuar no mercado. É atuar no mercado. Entendi. E aí o mestrado lá no UFG não me deu essa base, inclusive o orientador não queria fazer. Não sei, eu achei o orientador um pouco retrógrado nesse sentido, porque energia solar já estava avançando em muitos países do mundo, aqui no Brasil estava engatinhando, não tinha nada, e simplesmente não quis. Então eu falei assim, eu vou tentar me aprimorar nessa parte. Fui fazer a pós-graduação, né? Aí eu termino a pós-graduação, eu domino um pouco mais aquilo ali, Você mas fez eu sou... aonde após? Eu fiz no IPOG. IPOG, legal. Só que eu não era bom vendedor, né? Eu não era bom empresário. Eu era engenheiro. Ninguém ensina. Ninguém ensina. Assim, eu converso muito com a minha esposa, né? Você sai da faculdade, a engenharia não te ensina a ser empreendedor. Não A ensina. arquitetura não te ensina a ser empreendedor. E você Não está falando ensina. engenharia elétrica não ensina. Você é um bom técnico. Então, geralmente aquele cara do fundão que é comunicativo e tal é que se dá bem no mercado porque realmente vai contratar os que sentavam lá na frente. Exatamente. Então, realmente, falta essa questão de ter essa comunicação e vender o produto. Né? Então, Mas eu não queria ser esse cara que era contratado. Eu queria ser o cara que domina um assunto e que sabe vender. Entendeu? É o que a gente procura. Isso. Aí eu falei assim, cara, eu tô tentando vender isso aqui de novo e não dá certo. Isso eu tinha terminado a pós-graduação em 2017 e eu, de novo, eu tento vender energia solar e não consigo. E eu achava que eu precisava de algo mais. Aí eu falei, cara, eu lembrei do negócio, eu vou voltar pro mestrado. Eu vou estudar mais um pouco. Aí quando eu volto pro mestrado, eu tinha de novo a opção de ou ir para o UFG ou ir pro IF. Eu fui para um congresso lá em Minas Gerais, Congresso Brasileiro de Energia Solar, que era o que eu queria trabalhar, e lá tinham vários professores. Então tinha professor da UF, tinha professor do IF, Você eu foi conheci procurar um os orientador? caras. Eu fui procurar um orientador. Entendi. Legal. Conheci 2 orientadores, né? Eu apresentei um trabalho lá nesse congresso, inclusive. A gente colocou um artigo lá com o meu professor Carlos Augusto Medeiros. Legal. Cara, gente boa, meu amigo até hoje, né? Então a gente sempre tava trabalhando em parceria ali e eu falei, cara, eu vou arrumar um orientador ali. Você foi na fonte. Eu fui e arrumei, né? Eu tinha 2 possibilidades. Aí como eu já tinha o trauma da UFG, eu falei, eu não vou para o UF, eu vou para o IFG. E aí eu fui fazer o mestrado lá. Quando eu entro no mestrado e começo ali, foi quando a energia solar começou a dar o boom, pelo menos aqui em Goiás, né? E isso foi 2018. Dá aquele boom que aí tudo quanto é empresa mexia com energia solar. Você ia para a loja de carro, o cara mexia lá rodas, pneus e energia solar. O cara que era instalador de ar-condicionado e energia solar. Então virou um monte de instalador, virou uma loucura total, né, essa questão da energia solar. E muita gente despreparada, muita gente desqualificada e tal. Eu falei, não, quando eu começar a investir nisso aqui, depois que eu terminar o mestrado, eu quero estar o mais preparado possível, né? Então eu corri para terminar o mestrado logo, terminei em 2019. E aí quando eu falo assim, agora eu vou dedicar a minha energia, o trem fluiu, porque estava todo mundo indo, eu falei, agora eu vou também, né? Mas eu entrei com propriedade no mercado, sabendo o que estava fazendo, sabendo fazer as montagens, estudei pra caramba aquilo ali, né? E aí eu vejo que até hoje tem gente despreparada no mercado. Tem né? muitos, mas muitos despreparados. Mas a partir de 2021, que muda a regra, né, da energia solar, que veio a tal da taxação, já ouviu falar da taxação? Já. Que aí fizeram um alarde sem tamanho na taxação, né? E aí eu acho que as empresas de energia solar deram um tiro no pé. Que foi o quê? Olha, você põe energia solar agora porque depois da taxação não vai valer a pena. Eles mesmos se mataram. Né? Esse mesmo pessoal. Ou seja, como tem a taxa agora, ninguém quer. Ninguém quer. Aí o pessoal não quer. Eu falei, galera, a gente acaba tendo os grupinhos aí de energia solar. Vai com calma nesse negócio de taxação é ruim. Vai com calma, porque vocês estão colocando como a pior coisa do mundo, depois ninguém vai querer. Foi dito e feito. Mas teve o lado bom disso aí. Muita empresinha que veio na onda, fechou. Você entendeu? Quem que está sobrevivendo essa parte de energia solar? É quem já tem um histórico longo na energia solar e quem não mexe só com energia solar, que é o nosso caso. A gente trabalha com energia solar, a gente trabalha agora com os carregadores veiculares, a gente trabalha com projeto, trabalha com execução, tudo muito especializado nessa parte de baixa tensão, mas a gente sobrevive. Então, todos aqueles que aterrorizaram as pessoas com a taxação, elas saíram do mercado ou fecharam. Entendi. Entendeu? Então, o mercado hoje está assim. Quem ficou é quem domina um pouco mais, né? Tem muita gente ruim no mercado, confesso, eu vejo muita instalação ruim, mas quem sobrou agora é quem de fato sabe o que está fazendo. Entendi. Então você começou a atuar nessa questão aí da energia solar e você acha que a demanda aumentou ou diminuiu, pelo jeito? Com a taxação diminuiu?
Com a taxação diminuiu pra caramba. Se você Diminuiu. pegar ali antes de 2022, a gente fazia umas 20 instalação por mês, agora a gente faz 20 instalação por mês, André? Agora a gente 20 faz instalação por mês. 20. Então, resumindo, você tinha que fazer, às vezes, uma instalação... você tinha que ter outras equipes. Então, se fosse só uma equipe só, você não conseguiria em um mês, porque às vezes em um dia você Não, não a faz gente tinha 4 equipes na época. 4 equipes. 4 equipes, de montador, eletricista. Tinha Que- quase 16 eletricistas trabalhando pra gente. Que legal. Assim, o que eu chamo a atenção, por que que eu quis esse podcast contigo? Falar sobre engenharia elétrica. Porque a gente tem a engenharia civil, beleza. Tem a engenharia, você falou, vou pegar um exemplo que você citou aí da subestação. Subestação não, estação de tratamento. Você tinha ali a parte civil, você tinha a parte mecânica, a parte química, e todas essas engenharias dependem da engenharia elétrica. Então, a engenharia elétrica é parceira de todas. Civil, Sim. às vezes eu consigo ali, mas eu preciso pelo menos da elétrica. Né? Não consigo ficar sem a elétrica, consigo ficar sem a mecânica, mas sem a elétrica eu não consigo. Então, a engenharia elétrica é um mercado que eu acho que realmente está em alta das engenharias. Eu acho que é o futuro. A questão, nós estamos vendo aí uma mudança bastante significativa no Brasil, por exemplo, a questão dos carros que você comentou. Então, assim, você passa perto de um posto hoje, combustível a mais de R$6 o litro, cara, que absurdo que tal, né? Essa questão do nosso governo, então a pessoa tá difícil, assim, eu tô com medo de andar com carro porque só vai aumentar no combustível. Já fiquei com medo de andar de bicicleta porque eles vão aumentar o preço do pneu da bicicleta. Então, um carro elétrico veio, claro que tem essa questão da autonomia, o pessoal coloca um monte de defeitos, depende. Se eu ando na região metropolitana, cara, eu vou optar pelo carro elétrico. Então, o carro elétrico, você passa ali, você vê aquele combustível está subindo. Cara, você passa feliz, fala, não quer nem passar perto. Aquilo ali é problema. Então, tá tendo essa questão do carro elétrico e muitos problemas que eu ando vendo na parte civil que eu atuo. Você não conhece o nosso mascote? Vou pegar nosso mascote aqui, né? Você já ouviu falar no Shark? Esse aqui é o Shark. Só o Baby Shark. Né? Tá aqui o Baby Shark, né? Então, só o Baby Shark, né, filho, que você tem. Então, tem o nosso Shark aqui. E o Shark, né, é o seguinte, o Shark tá aqui. Hoje em dia, um dos maiores problemas, então, é o pessoal dimensionar e não prever, por exemplo, pontos de carregadores de carro elétrico. Né? André, vai lá, passa os dentinhos aí. Vamos ver, vai apertando os dentinhos. Ó, um bom engenheiro eletricista, né? O Shark não pegou o dedo dele, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Contratar sem engenheiro eletricista. Ó, o Shark perdoou. Fazer obra sem projeto. Shark perdoou. Vai lá, vamos ver. Tranquilo. Energia fotovoltaica sem pesquisar o fornecedor. Ó, o Shark tá perdoando. O que mais? Outro tipo de problema que acontece, André? Muito. É contratar a empresa sem engenheiro eletricista. Contratar a empresa sem engenheiro eletricista. Olha, o Shark tá perdoando, né? Vamos ver outro tipo de problema que a gente pode ter aqui. Contratar sem engenheiro eletricista, sem verificar se ele está registrado, por exemplo, no CREA. Ó, perdoou. Qual que é o tipo de problema que a gente pode ter? Verificar a qualificação da empresa e também do engenheiro eletricista. Não é porque o cara tem a graduação que ele sabe o que está fazendo, né? Ou seja, ver quais tipos de serviço ele já executou. Quais tipos de serviço ele já executou, se já fez curso na área para trabalhar com aquilo ali, né? Uhum. Porque, por exemplo, energia solar a gente não tem na faculdade. Não Carregador tem, veicular a gente não tem na faculdade, certo? Então, tá surgindo agora. ver se a pessoa tem as qualificações necessárias, né? Vê aí, vamos ver. Vamos ver. Então, exatamente, o Shark morde, né? Então, essa questão. Então, é um assunto que está muito em alta, o pessoal está voltando para carros híbridos e carros elétricos. Como é que está sendo feito esse dimensionamento, né? A gente conversou fora das câmeras, você começou a comentar, mas eu deixei para o podcast. Então, está tendo muito essa questão de carregamento veicular. O pessoal já está vendendo carro elétrico e já está oferecendo, por exemplo, vou dar um exemplo, a GWM. Então, você já consegue comprar, ou então eles já até fornecem para você instalar na sua casa, que é aquele de 7 quilowatts, né? Isso. Que você consegue, se a bateria é 49, uma média de 7, 6 horas, você consegue deixar o carro carregado ali e manda ver. Como é que está sendo essa procura, essa demanda? Uma vez que nós temos diversas edificações que não atendiam a essa tecnologia, e agora a engenharia elétrica, o engenheiro eletricista, está vindo e tendo que adaptar as edificações antigas a esse novo conceito. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, os novos empreendimentos, o pessoal já está prevendo todos esses para todas as vagas ou algumas vagas só? Como é que está funcionando isso?
Essas duas perguntas suas são muito bacanas, porque é o seguinte, quando a gente fala de engenharia elétrica, a engenharia elétrica está o tempo todo em evolução, né? Uhum. Desde que eu formei em 2011, o tempo todo eu tenho que estar aprendendo, certo? Então as evoluções tecnológicas estão aí. O primeiro desafio foi a questão da energia solar, né, as energias renováveis dentro das edificações. Numa casa, num edifício, o que quer que seja. A gente tinha um empecilho de uma instalação elétrica que não era dimensionado para receber isso, né? Até a tubulação para As passar. tubulações não tinha uma tubulação reservas para que você fizesse essa conexão, né? E uma das coisas que a gente teve que adaptar dentro dos projetos de instalação elétrica foi essa questão da energia solar. Agora, a próxima etapa é essa questão dos carregadores veiculares. As casas não são preparadas, né? Mas até aí tudo bem, você vai lá, faz uma reforma e se adequa. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje são as redes urbanas, né? As redes não são preparadas, as concessionárias elas não estão dando conta, e eu falo isso não somente do ponto de vista do carregador, da energia solar também. Você está falando da geração de energia para atender essa nova demanda. Não somente a geração, a rede em si. Aquele condutor, rede. ele tem uma capacidade, certo? Vamos supor, 100 amperes. E aí o que acontece? Se você parar para pensar, a geração ela injeta esses 100 amperes, certo? E o carregador ele consome esses 100 amperes. Uhum. Então você vê que eles não competem, certo? Eles não competem entre si. Só que se eu colocar muita geração, vai dar sobrecarga na rede. Se eu colocar muito carregador, vai dar sobrecarga na rede. Cara, então a geração tá sobrecarga na rede. Que você dá tá sobrecarga na rede. Você tá voltando para lá. Tá voltando energia na rede. Então, assim, você tem um problema ali. Hoje, algumas concessionárias já enfrentam um problema chamado fluxo reverso. É tanta energia renovável jogada em determinado horário que a energia, em vez de ir para o sentido natural dela, que é para as cargas, ele está começando a ir para as usinas. As demais usinas, as térmicas, as eólicas, as hidráulicas, tá tendo fluxo reverso. Isso é um problema, porque eles não sabem como resolver isso ainda, não aqui no Brasil, né? Lá fora o pessoal já tem arrumado solução. Então, por exemplo, chega em determinada hora, dá fluxo reverso, você joga para baterias. Você armazena aquela energia. Então, mas não é bateria pequenininha. Não, é um sistema é um troço monstruoso, né? Então, hoje, o grande problema que a gente tem enfrentado é esse primeiro, as redes. As concessionárias, elas não estão dando conta de atender essa demanda, certo? Com relação à sua segunda pergunta, os novos empreendimentos já estão vindo preparados com isso? Sim. Mas são todas as vagas? Como é que funciona? Aí depende do que a construtora quer, né? Algumas construtoras têm colocado vaga rotativa. Você seleciona 3, 4 vagas lá, que são de uso comum. Você coloca lá um carregador, né? Ou 2, 3 carregadores, para atender aquilo ali de forma rotativa. Outras já têm colocado a atender a todos os carros, a todos os veículos. Tipo assim, se cada apartamento tem lá 2 vagas, cada uma tem direito a um carregador. Entendi. Entendeu? Coloca isso lá. Mas isso é um problema, porque não existia resolução normativa com relação a essa parte dos carregadores. Está surgindo. Então, a ABNT foi lá, já lançou uma norma, certo? Com relação a isso. As concessionárias lançaram norma também com relação ao carregador veicular. E agora o bombeiro também lançou. O bombeiro lançou. A ABNT lançou então a norma? Lançou. Tem uma norma para carregadores veiculares. Instalação elétrica para carregador veicular. Legal. Eu achei interessante isso aí que você comentou. Então, coloca às vezes vagas rotativas. E como é que o condomínio cobra? Por exemplo, você tem uma vaga rotativa lá e eu tenho um carro elétrico. Pô, vou colocar lá meu carro e carregar. Porque se ninguém cobrar diretamente de mim, os meus vizinhos estão pagando meu combustível ali, minha parte elétrica. Como é que está funcionando isso ou você não sabe como que funciona? Não, isso aí funciona da seguinte maneira. Hoje os carregadores são inteligentes, né? Esses para vaga rotativa, eles são smart. Aí o que eu consigo fazer? Eu vou lá e cadastro a pessoa, por exemplo, vamos supor que você mora no condomínio. Eu vou lá e cadastro o Ricardo, você vai ter um tagzinho, um cartão, você chega para carregar, você encosta, liberou, vai ficar o seu tempo de carregamento e aí o condomínio pode te cobrar ou por hora de utilização, ou pela quantidade de energia que você utilizou, de quilowatt-hora. Porque o correto é quilowatt-hora, né? Mas aí a gente entra numa questão burocrática de lei aí que quem tem o poder, né, a concessão de vender energia elétrica é a concessionária. Concordo. É só questão burocrática, porque o que ele está te vendendo é quilowatt-hora. Então o cara pode te vender, por exemplo, hora de utilização do equipamento.
né? Ou então pode até fazer uma renda, né? Que esse pessoal que está colocando por exemplo, nos postos de gasolina, você já vê já o carregamento elétrico, carregador elétrico, em que geralmente você gastar, compra ali a energia, carrega ali R$ 30, R$ 20. Isso, A pessoa tá vendendo, tá pagando energia, mas tá faturando em cima também. isso. Então o condomínio pode fazer um caixa 2 aí, falar, ó, vamos colocar ali que o pessoal vai ter que utilizar mesmo. Não, mas de fato o condomínio ele tá prestando um serviço, né? Ele tem que receber por isso. Porque muita gente, aqui no Brasil, a gente acha que tudo tem que ser de graça, né? Pô, o cara tem que ir lá, tem que comprar um software para poder fazer esse monitoramento, para saber quantas vezes você usou e depois te mandar essa conta. Não Tudo isso concordo. demanda trabalho. Então, assim, eu não posso cobrar só o quilowatt-hora daquela pessoa. Olha, o consumo seu de energia foi tanto, mais o serviço aqui de tantas horas que você ficou utilizando. Isso é para quê? Para pagar os custos do software, da pessoa que foi lá fazer a leitura, da pessoa que juntou tudo isso aí e te mandou aquela conta. Então, isso aí tem que acontecer. Tem muitos pontos aqui na nossa região, em Goiânia, de graça ainda. Você já viu isso? Tem. Você coloca de graça. Por que você acha que eles mantêm de graça? O que é? É um atrativo aí, para chamar a pessoa para lá. Ah, então, por exemplo, eu vejo muito ali aqui no Marista, aqui, tem um barzinho do lado ali, colocaram ali um ponto. Né? A pessoa vai lá, coloca e fica tomando uma ali. O primeiro é o marketing, né? O cara vai fazer uma propaganda lá no Instagram dele falando, olha, venha, pode vir, a gente tem aqui o carregador, você vai estar aqui comendo, se divertindo, bebendo, então, o que quer que seja. Cara, que eu já fui lá, carreguei, não comi nada e fui embora depois. Então, eu aproveitei, né? Então, já fiz isso, né? Então, os primeiros vão beber água limpa, né? Vão ter essa possibilidade aí de carregar muita coisa de graça ainda, mas com o passar do tempo, o pessoal vai cobrar, não tem como. Tem que passar, cobrar, mas assim, o custo é muito, em média, assim, eu posso estar enganado. A questão do carro, a combustão, se você gasta R$ 1.000 no mês, assim, claro que depende do carro, depende de onde você roda e tudo, mas em média, R$ 1.000, eu acho que quando você troca para um carro elétrico, eu acho que o custo está sendo na faixa aí de uns 25% a 30%. Você tem essa conta? É mais. É mais? É ou mais. Seja, se eu gastava R$ 1.000 colocando gasolina, com elétrico, você acha que eu vou gastar mais? Não. O percentual de economia é maior. Por exemplo, eu gastei R$ 1.000 de combustível. Um mês, gastei de gasolina ali R$ 1.000. Quando eu pegar e converter esse consumo para carro, para eletricidade, eu acho que eu vou gastar uns R$ 300. Quando eu falei é mais economia. Você vai gastar aí uns 150, R$ 200 no máximo. Então, entendi. Então, mas tudo depende, né? Do carro que você tem, né? Da quantidade que você anda e tal. Mas fazendo esse comparativo, vai dar mais ou menos isso aí mesmo. 25% a 30%. Isso. Compensa demais. Compensa. E tá saindo os carros agora com autonomia, né? Você tá vendo carro elétrico aí, qual que é a autonomia que tá chegando, os carros elétricos? Os modelos mais luxuosos aí já tem carro que chega a 500 km, 600 km. De autonomia? De autonomia. Bom demais. Excelente. Os mais simples, os mais populares, tá 250, 280 km, né? Mas é um tanto bom para você rodar na cidade. O que você acha, você como engenheiro eletricista? Eu vejo o celular está em constante evolução. Uhum. Então a gente lembra daquelas baterias, né, que a gente chamava de tijorola, Motorola, aquelas baterias grossas. E hoje você pega um celular, bateria fininha, passa um tempo, fala, seu celular está com problema, tá na hora de você trocar a bateria. O pessoal nem troca a bateria, já troca o celular logo. Então vai acumulando aí essas baterias, tem surgido baterias com mais tecnologias. Eu acho que é a mesma coisa do carro. Surgiu o primeiro carro, agora tem outro carro contra bateria. Como é que vai ficar o ferro velho dessas baterias? Você já pensou nisso? O que vai acontecer? O que você pode falar para nós? Assim, o Brasil é sempre atrasado, né, com relação a tudo que é evolução tecnológica. A gente passou por esse processo com a energia solar, né? E agora a gente tem passado com os carros também, né? Qual que é a destinação que o pessoal está colocando para a questão das baterias? A bateria do carro, ela tem uma peculiaridade que é o seguinte. Eu preciso carregá-la rápido, porque o cara tem que ter essa agilidade, e eu preciso descarregá-la rápido também. Por exemplo, eu piso no acelerador ali, eu tenho que ter essa quantidade de energia disponível, né? E aí, quando acaba a vida útil, o ciclo para o carro, da bateria do carro, né? Eu posso usar ela como um sistema de no-break. O pessoal pega aquela bateria, coloca como um sistema residencial. Porque a aplicação dela para esse tipo de coisa ainda estende a vida útil dela por mais 5, 6 anos. Eu posso pegar a bateria do carro, então, e utilizar na minha residência? Posso usar na residência. Isso aí é uma outra pergunta que sempre me chamou a atenção. Eu tenho energia fotovoltaica lá em casa, só que eu vou ter que acabar colocando mais placa, porque com certeza a época que eu coloquei, de lá para cá, a tecnologia mudou. Mudou bastante. Mudou, mas assim, eu tenho um espaço ainda para colocar lá no meu inversor, que a gente fala. Uhum. Então, por exemplo, a energia tá vindo, depois que eu coloquei o carro elétrico, antes ela vinha R$ 300, não era 100%, mas
Antes era 600, 500, coloquei, passou a vir 150 e tá vindo assim, eu acho que eu vou ter que colocar mais placas. Então, o pessoal fala muito assim, eu quero armazenar energia aqui em casa. Não compensa ainda comprar essas baterias para armazenar em casa. Olha, ainda é muito caro. É muito caro, É né? Não muito compensa. caro. Então, inicialmente não compensa. Então, você já me respondeu. Que a gente fica pensando, né? Eu fico conversando muito com a minha esposa. E se a gente colocar a bateria? Eu falo, o pessoal comenta que é muito caro. E você tá me... Então, não quero nem estudar isso, que já sei que é muito caro. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria ver, né? Então, muito caro ainda essa questão de aproveitar. Que mais que eu posso perguntar para você, André? Então, você falou do carro, a tendência do carro, posso aproveitar essa bateria futuramente, você pode comprar essa bateria e colocar, aí sim você já tem a bateria e aproveita ali na sua residência, tá? Que você vê nos próximos 10, 20 anos, inovação no mercado aí da energia ou da engenharia elétrica? O que você consegue visualizar? Que agora eu consigo visualizar que veio e não volta mais, que é essa questão da energia elétrica. Então o pessoal falou da taxação, eu sou contra a taxação, mas não sou contra, por exemplo, já que utilizo o sistema, tem que pagar. Eu vou te falar uma taxação que eu sou contra. A prefeitura, a gente sabe que a nossa prefeitura vai, usa o drone ali e fala, aquela casa ali tem energia solar. O IPTU dela tem que ser mais caro. Você vai colocar seu ponto de vista, eu não sei se é o mesmo igual ao meu. Ou se você consegue me convencer que realmente a prefeitura está certa. Mas se eu estou usando energia elétrica, eu estou propiciando uma sustentabilidade para o meio ambiente. Eu paguei para aquilo e estou favorecendo. Não estou, assim, agora eu sei que eu sobrecarrego a rede, mas a princípio eu não estou sobrecarregando a rede. Aquela energia que ele gerou pode utilizar em outra questão. Mas eu estou a favor do meio ambiente. Não seria mais inteligente para um governante, um prefeito, por exemplo, falar assim, o seu IPTU teve X% de desconto porque você tem energia solar. Então você está propiciando a sustentabilidade, que é o que interessa para nós, que o ser humano só vai consumindo os recursos não renováveis, por exemplo. E ainda mais nossa energia, que ainda a maioria eu acho que é a hidroelétrica, que não é legal. Então, o que você acha desse conceito que eu falei? Por exemplo, a prefeitura taxar em função do... Vai ali aumenta seu IPTU. Não, o seu bem é mais valorizado. Claro, é valorizado porque eu tenho energia solar. Só que eu paguei e estou poupando o meio ambiente. E ele vai ali e começou a taxar. O que você acha disso? Cara, isso é terrível do ponto de vista de que isso tudo que você colocou é válido, né? A gente tem que conservar essa questão ambiental. Antigamente, quando a gente falava da parte ambiental, todo mundo achava que era o pessoal gostava de abraçar árvore, né, essas coisas. Exatamente. Mas não, cara, atrás... a gente já começa a perceber que, de fato, a mudança climática está acontecendo, né? E a gente precisa de algum incentivo desse ponto de vista. Só que, geralmente, os governantes, eles fazem o quê? Olha, eles não olham o ponto de vista do resultado final daquilo ali. Olha, estou colocando energia solar para poder ajudar o meio ambiente. E eles para pensam o economizar seguinte, também, né? Óbvio, né? não, mas eles pensam o seguinte, olha, tá tendo um consumo muito grande daquilo ali, vamos arrecadar. Ah, entendi. O pessoal interessou naquilo, tá na hora de taxar. Vamos arrecadar, tá na hora de taxar, tá na hora de arrecadar, entendeu? Taxação, né? Tá em alta, né? Tá em alta isso aí e, cara, não é o primeiro governo que faz isso. Desde quando a gente criou essa sanha arrecadatória aí de ter que o Estado dar tudo para as pessoas, isso vai acontecer, as pessoas têm que arrecadar, o governo tem que arrecadar para poder dar isso tudo que as pessoas querem. Então, eu não gosto disso. Eu não acho interessante. Quando você pega os países que deram certo na Europa, o pessoal incentiva essas coisas. Se você tem energia solar, você vai ter um desconto no seu IPTU, isso. no seu imposto que seja lá de propriedade urbana. Você vai ter desconto na conta de energia. Você vai ter um tratamento diferenciado para que incentive as pessoas a colocar aquilo ali, entendeu? Porque é um empenho geral, comunidade geral. Vai atender a todo mundo, né? Vai ajudar todo mundo nisso Vai melhorar, aí. por exemplo, que você falou, sustentabilidade. Sustentabilidade. Então, assim, só voltando ao assunto, assim, é um podcast que a gente comenta diversas questões de engenharia, e mais uma vez a gente está voltando uma norma que é a norma mãe, que a gente fala, que todo mundo conhece desde 2013. Se eu não me engano, ela ficou em vigor 19 de julho de 2013, que é a norma de desempenho, que é um tripé, né, baseado em segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Então, eu como engenheiro civil, eu trabalho, o pessoal fala muito, todos os projetos falam ali a vida útil de projeto, e você como engenheiro eletricista já tem colocado também vida útil de projeto nessa questão. Então, a gente acaba voltando, assim, a gente está falando da parte elétrica, mas acaba puxando uma norma que é a questão da sustentabilidade. Então, realmente você concorda comigo. Então, o pessoal que está assistindo o podcast, vê quais que são as campanhas, questão de contratar
contratar que eu falo, votar em pessoas técnicas na área que querem almejar aquilo, que o maior erro das políticas que eu vejo, assim, que me chama, que fica chateado, que me chateia no Brasil, é colocar, por exemplo, um ministro de Minas e Energia, por exemplo, que não entende nada de energia, não entende nada de engenharia, não entende nada, entende só de fazer política. Aí vai e coloca aquela pessoa ali, então colocou só para ocupar um buraco. Cara, isso é muito errado no Brasil, eu fico muito chateado. Então a tendência é você estuda, tenta melhorar a questão, faz uma engenharia difícil e chega lá na frente o pessoal só quer arrecadar. Então aqui no Brasil, né, tem... Estou falando na maioria dos casos políticos, né? Você tem ali verba paletó, verba biblioteca, verba sei lá o que e tal, enquanto a base da pirâmide está sofrendo aí e vai continuar sofrendo se for com esse raciocínio, né? Então daqui 10, 20 anos, essa questão da energia solar, a tendência é claro que é melhorar e está melhorando cada vez mais, e agora chegou a questão dos carros elétricos. Fora a China, quem mais está dominando essa tecnologia? Que eu só vejo chinês. Só. Aí você vai falar, Volvo. A China comprou a Volvo, né? Nós temos o Ora. Ninguém nunca tinha ouvido falar do Ora. Ora, que carro é esse? BYD. Então tá aí BYD. Nós temos a Renault. A Renault é francesa, né? A Renault, então, tem carro elétrico já também. Volkswagen. O que você tem ouvido falar de outras marcas de carros aí? Tá dominando? Nós já temos Fórmula elétrica, né? Fórmula 1. Tinha Fórmula 1, que é aquela, né, que a gente gostava. Hoje você tem Fórmula elétrica. O ruim é que os carros não tem barulho. Você não tem, né? O outro era... Agora você... Né, os carros não tem barulho mais. O que você acha? Você estava falando aí da questão dos nossos políticos, dos nossos governantes. O que eu percebo no Brasil hoje? No Brasil não existe política de Estado, certo? Olha, o Estado brasileiro tem essa ideia, essa perspectiva para o país. Todos os governantes têm política de governo. Geralmente 4 anos, no máximo 8, certo? Então, quando a gente olha para isso, né, os caras são muito imediatistas. Por que eu estou falando tudo isso? Você falou aí da China, você falou da Alemanha, você falou da França. O que os chineses fizeram? Lá atrás, eles planejaram uma política de Estado. Olha, cara, a gente está aqui e a gente quer chegar lá. Como que a gente faz isso? E aí, enquanto o restante do mundo estava fazendo o trivial, que era carro a combustão, e evoluindo esses carros a combustão, eles pegaram e falaram, cara, se a gente não começar a pensar, né, numa nova tecnologia de como que a gente vai fazer isso, nós mesmos vamos colapsar, certo? Por quê? Petróleo é caro pra caramba, certo? Muito. E a gente sabe que é um recurso finito. O que eles pensaram? Cara, vamos para outra tecnologia? Começaram a investir nessa questão, não somente de ver novas tecnologias para carro, mas como que eu alimento esse carro? E aí começaram a dominar as tecnologias de bateria e de carro. Então existe uma política de Estado para isso, certo? Nos outros países não tem, beleza? Aí o que acontece? As outras montadoras tiveram que correr atrás disso aí. A Volkswagen tem o carro elétrico dela? Tem. A Chevrolet tem. São todos carros muito caros. O que a China fez? Veio e lançou os carros muito baratos. Praticamente metade do preço. Cara, o carro tem tudo. Você tem ar-condicionado, tem conexão. Eu tenho reparado isso. Eu não tenho nada a reclamar dos carros que a gente reclama. Foi-se o tempo em que o chinês fazia coisa ruim. Hoje eles fazem coisas boas. O pessoal comenta muito, né? Isso aqui é chinês. Pelo contrário, o chinês hoje é muito bom. É muito bom. Na energia solar, eu tenho muito cliente que fala assim pra mim, eu quero um inversor ou a placa de tal marca. Eu não quero nada chiquininho, eu quero nada chinês. Eu falo, cara, 95% de tudo que você consome na parte de energia solar é chinesa. Para com isso, é bobagem, entendeu? Eu tive a oportunidade de fazer um curso, né? Igual eu te falei, eu tentei me aprimorar o máximo possível nessa parte de energia solar. Então, eu fui fazer um curso num fabricante que é muito famoso aqui no Brasil, que é a Intelbras, né? Uhum. E eles começaram a trabalhar com essa parte de energia solar e eu fui lá em Santa Catarina fazer o curso deles. E aí o instrutor, em determinado momento, falou assim, não, a gente vai ali visitar a nossa fábrica. Eu falei, nossa, que bacana, né? Eu vou conhecer uma fábrica de energia solar. Beleza, cheguei lá, falei, cadê os módulos sendo fabricados? Cadê os inversores sendo fabricados? Aí ele pegou e falou assim, não, aqui não é bem a fábrica, aqui é o depósito. Eu falei, eu sabia. De onde é que vem essas placas China, de você? É tudo da China. Então eles fizeram um acordo lá com 5 fábricas chinesas que põem a logomarca deles. O que eles querem é, olha, tem que ter essa especificação técnica e põe a nossa logomarca e manda para o Brasil. Então, assim, ninguém fabrica nada hoje em dia, praticamente é tudo chinês. Entendi. Os carros, então, carros bons, tem reparado isso, o torque é muito mais rápido.
O negócio é que quem gosta de barulho não tem. Acabou. Não, Né? Vamos ver. Eles estão resolvendo isso aí. Eles colocaram um alto-falante agora que faz o barulho. Como é que será um Opala, né? Elétrico, né? Aquela que você tem que. Sei lá. E o que você acha que vai evoluir mais ainda, André? Fora essa questão. Você tem alguma tendência? O que você acha? Isso aqui é o futuro? Ou você ainda não conseguiu visualizar? Que essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Quem consegue sair na frente, né? Então tem a questão, a gente está falando aqui, vou falar de uma parte elétrica, né, que envolve aí, mas até de computadores, a gente falou da energia solar, falamos de carro elétrico e você está vendo aí também, o pessoal tem comentado, muito envolve tecnologia, a sua área, Starlink, internet, que você consegue em qualquer canto, também eu acho que é uma tendência, o que você acha? Não, eu tenho olhado do ponto de vista agora do seguinte, né, para os próximos 20, 30 anos aí, uma eletrificação maior do que tem ocorrido agora, né? Quase tudo hoje em dia é elétrico, então essa tendência vai continuar. O que eu vejo para os próximos anos é evolução nas baterias, porque a tendência agora, se você trabalhar com construção civil, você vai começar a perceber. Antigamente você ia numa obra, você tinha lá um tal do robozinho, que você ligava lá um monte de equipamento, certo? Exatamente. Hoje a maioria dos equipamentos que o pessoal tem trabalhado na construção civil são a bateria. Para quem não sabe o que é robozinho, gente, robozinho... eu vou falar assim, você tem ela, você pode comprar em loja, mas geralmente na obra é aquela adaptação técnica, que você coloca vários tipos de tomada e cabo que você vai levando de pavimento e ligando tudo ali para levar a energia no pavimento, para você ligar a furadeira, ligar qualquer tipo de equipamento, ou então argamassadeira. Então aquilo é o robozinho. E ele lembra um robozinho o formato dele. Lembra o robozinho, os dois olhinhos, aquelas questões, o pezinho. Então isso é o robozinho, tá? Para quem não conhece, vou estar colocando uma imagem do robozinho aí, tá, gente? Então você acha que vai ter essa questão. No Brasil, olhando o mapa do Brasil, você me corrija se eu estiver enganado. O norte e o nordeste, em função do clima, questão das isopletas, mapa de isopletas, questão de velocidade do vento, concentra muito aquela tecnologia que você me falou da eólica. E também solar. Então eles estão focando muito, você tem até indústrias de energia solar, no norte e nordeste, e na região mais ali sudeste, centro-oeste para baixo do país, eu acho que ainda está deficiente nessa etapa. Ou eu estou enganado? Não, quando eu estudei a parte de energia eólica, né, a energia eólica para funcionar eu preciso ter velocidade de vento mínima para poder rodar aquilo ali, e o vento tem que ser constante, né? Não adianta eu ter uma rajada de vento ali que dura 10 minutos e para. Certo? Então, assim, essa questão da energia eólica, os potenciais terrestres nossos, a gente já aproveitou bastante. Praticamente está esgotado, porque aí começa uma questão de... A energia eólica, a maior parte está no litoral. E no litoral também está as nossas praias, então começa a ter um choque, certo? Então, tem muita restrição à utilização de energia eólica nessas áreas por causa disso. Porque a gente pensa que energia eólica é um negocinho que só fica ali rodando, faz barulho e incomoda. Tá? Faz barulho e incomoda. Faz barulho e incomoda. Primeiro é silencioso. Não é chato e inclusive aconteceu muito, né, no interior do Nordeste, de muito fazendeiro, o pessoal chega, né, oferecendo, fala, cara, vamos pôr uma turbininha eólica aqui, e o cara, o que eu vou ganhar com isso? Vou te pagar um royalty da quantidade de energia, o cara no primeiro momento acha bacana. Depois ele quer que aquilo ali suma dali, porque ele não dorme mais. É muito barulho. Muito barulho. E é um barulho constante, a pessoa vai ficando doida com aquilo ali. Então, esses potenciais a gente praticamente está esgotando. Qual que é a tendência para o futuro com relação a isso? São as usinas offshore. São aquelas que ficam a 20, 50, às vezes até 100 quilômetros do litoral. Esse é eólica. Isso é eólica, certo? Então essa é uma tendência que a gente vai começar a explorar agora, né? A tendência para os próximos anos. Porque eu sempre costumo dizer que aquilo que a Europa não quer mais, joga para cá. Então o que a Europa fez? Ela explorou os potenciais terrestres dela de energia eólica, aí o norte da Europa ali, que o pessoal tem geralmente terreno muito pequeno, eles foram para esse negócio offshore, já colocaram bastante disso, já não tem mais aonde colocar, e aí o que sobra lá, eles pegam e falam assim, vamos olhar para o Brasil, joga para lá. Então eles vão começar... Vai lá para o Brasil, eles vão querer. Vão querer. Se a gente pegar as primeiras placas solares, foi isso, né? Estourou o potencial eólico na Europa, as primeiras placas lá de 300 e poucos watts. O que a gente vai fazer com isso agora? Tá sobrando um monte. Manda pro Brasil. E a gente recebe, entendeu? Obrigado, né? E agradece ainda, né? Dá esse lixo aí. Obrigado, né? Lixo entre aspas. E a questão, então, dessa indústria utilizando a geração de energia solar. Que você também vê no norte e no nordeste. Não é uma plantação, mas é um monte de placa de fora a fora que o pessoal está gerando uma usina ali de energia solar. E tá carregando uma cidade, alguma coisa assim. Você acha que essa é a tendência? Em Goiás, Centro-Oeste não tem condição? Nosso sol é forte.
Tem sim. Goiás, inclusive, tem um nível de radiação solar fenomenal. A gente vai ter muito disso ainda. Aí a gente entra naquele problema que eu tinha te falado, né? O problema nosso são as redes elétricas. Elas não estão condicionadas a receber esse tanto de energia. Se a gente vai começar a ter problema de sobrecarga com isso, né? Você fazer armazenamento, Ou a gente começa a criar mecanismos de armazenamento, né? Ou de utilização instantânea. Porque quando a gente fala de energia renovável, coisas sustentáveis como um todo, a gente tem que ter uma mudança de comportamento. Vamos falar da nossa Celg aqui, só para eu entender, o pessoal entender também. Nós tínhamos a Celg, que é a empresa que vendia a nossa energia elétrica, que era uma estatal, e você tinha Cachoeira Dourada. Qual que era a diferença? Um gerava e o outro armazenava? A gente tem a parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Qual que era a nossa geração? Goiás. A nossa geração vinha de Cachoeira Dourada, mas tem outras usinas também que fazem isso, né? Você tem as usinas de Furnas, por exemplo, que fornecem energia para nós. Mas Furnas, quando você fala, é o Brasil inteiro. Qual que era de Furnas? Itumbiara é Furnas. Itumbiara, é Furnas. entendi. Então fornecia para nós. Essa geração de energia era armazenada onde? Gerou e armazenou aonde? Não armazena. É aquelas redonas que tem aquelas que vai passando de fora a fora, atravessando o país. São essas redonas. A gente não armazena elas, a gente consome instantaneamente. Então, você tem hoje o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele fica ali monitorando o tempo inteiro, né, o que está sendo produzido e o que está sendo consumido. Quando ele detecta ali, né, uma elevação de consumo, ele manda o comando para as usinas aumentarem essa geração, certo? Então, hoje não tem armazenamento. Tudo que é gerado é consumido. Itaipu, que é famosa. Você já foi em Itaipu? Já. Eu já fui lá também, 2 vezes, né? Achei muito legal. Itaipu é bicontinental. Parte do Paraguai e parte do Brasil. Eu ouvi falar que o Brasil vende, da geração ali, o Brasil vende total 40% para o Paraguai ainda. Não, é o contrário. É o contrário? O Paraguai que vende para o Brasil? É o Paraguai. Só pra você ter noção, lá tem 20 turbinas, certo? Certo. 10 são brasileiras. De 11 metros de diâmetro ali. 10 são brasileiras, 10 são paraguaias. Certo. Aí eu acho que 1 ou 2 fornecem energia pro Paraguai, o restante o Brasil compra. Compra deles. Compra deles. Vamos dizer assim, né? O Paraguai não tem uma indústria, não tem assim um consumo energético alto. Então 2 turbininhas tocam o país inteiro. E essa energia do Paraguai presta? Tô brincando. É a mesma que a nossa. É a mesma, né? Tô falando que a gente tem... Igual quando a gente brinca com questão chinesa, né? Você fala assim... Eu uma vez estava no Paraguai, eu fui comprar uma mala lá, falei, eu quero mala do Paraguai não, tá? Lá dentro eu falei, eu não quero mala do Paraguai não. Né? Muito legal. Mas tem uma peculiaridade com relação a isso aí que acho que pouca gente sabe, né? A frequência da rede elétrica no Brasil é 60 Hz. No Paraguai é 50. E as turbinas deles funcionam em 50 Hz. Para a gente trazer para cá, a gente tem que passar por um processo de retificação. E aí a gente tem até uma linha de corrente contínua que sai de lá e vem para São Paulo para poder fazer essa conversão de 50 Hz para 60 Hz. Ou seja, você tem que aumentar a frequência dela. Tem que aumentar a frequência para a gente conseguir funcionar aqui. Consome mais energia, então? Não necessariamente. Não aumenta, não? Não necessariamente, né? Qual que é a diferença? Porque os nossos equipamentos eles são feitos para funcionar em 60 Hz. Entendi. Se você colocar, por exemplo, um motor para funcionar em 50 Hz, ele vai reduzir a velocidade ali. Mas óbvio que muda também a questão de vida útil do motor. Aumenta. Diminui. Não, se você diminui a frequência... Mas você muda outros parâmetros do motor, entendeu? Entendi. O que eu estou entendendo é o seguinte, eu já estou pensando na parte mecânica. Se você do ponto de vista mecânico sim, mas do ponto de vista elétrico, não. Do ponto de vista elétrico, quanto maior a frequência, maior a durabilidade? Não necessariamente. Se ele foi feito para funcionar numa determinada frequência, ele tem que funcionar nela. Não, entendi. Se eu aumento a frequência ou eu diminuo, eu reduzo a vida útil do motor. Entendi. Diferente do mecânico. Se você diminui a frequência, mas está utilizando ali, a tendência é você ter uma maior durabilidade em função que você tem um menos desgaste. Né? Então, eu entendi. Tem que estar funcionando, não pode ficar parado. Ficar parado também estraga. Tá? Não, André, muito legal esse ponto aí que você colocou. E outra pergunta, qual foi o seu maior desafio na engenharia elétrica? Maior desafio? Cara, todo dia tem desafios, né? Mas o meu maior desafio primeiro foi o primeiro projeto de prédio que eu fiz. Porque eu nunca tinha feito. Foi o primeiro, né? Aí você fez. Aí eu peguei, estudei pra caramba, né? Então, assim, tinha algumas coisas que eu não entendia a lógica. Por exemplo, você tinha falado mais cedo, a engenharia elétrica, ela interliga todas as demais disciplinas. Interliga mesmo, né? Então, por exemplo, a gente pegou o projeto de combate a incêndio. Como é que funciona esse ciclo das bombas, né? Eu tenho uma bomba lá embaixo que joga água lá para cima e aí o sistema de pressurização tá lá em cima. A gente não entendia muito isso aí, porque não basta só eu levar um cabinho para alimentar essas bombas. Tem que entender eu tenho que fazer a lógica delas. Eu tenho que fazer o diagrama de comando. E isso eu não entendia, eu não sabia como é que funcionava, entendeu?
Então foi uma dificuldade que eu tive, porque quando a gente pensa no projeto de instalação elétrica, não é só a elétrica, a força, né? Tem a força, tem comando, tem a parte de proteção contra raio, tem a parte de interfonia, o famoso SPDA, tem a parte de interfonia, telefonia, tem a parte de dados, tem a parte de TV a cabo, né? Tudo isso eu preciso prever num projeto de prédio, e eu não tinha noção disso na época. Esse projeto de prédio que você fez agora, quais são as novas tecnologias que os empreendedores estão solicitando? Fora, por exemplo, eu já sei que já tem a questão do abastecimento do carro elétrico. Você tem que colocar o equipamento ali para gerar energia e fazer o carregamento do carro elétrico. Quais são outras tendências que está surgindo no mercado? Hoje, automatização, por exemplo. Automação ou automatização? Algumas pessoas falam automatização, eu falo automação. Né? Mas é automação mesmo. Assim, o termo correto que eu acho é automação. Vamos saber, automação. Automação. Então, já tem o pessoal que trabalha os prédios com automação, né? O que seria a parte de automação aí? Então, o cara, ele faz uma programação ali para ligar e acender luz em determinado horário, ou até mesmo por comando de voz. Como a gente faz com a Alexa, né? Alexa, liga tal luz. Você tem isso hoje nos prédios, né? Ou pelo menos a previsão, de automação, porque fica muito caro para a construtora entregar automação para todo mundo. Tá tendo cortina, ar-condicionado, câmera, eu consigo automatizar tudo isso. Então, eu já tenho essa possibilidade de prever a automação para todo mundo. Eu tenho a possibilidade de prever a energia solar pro condomínio, porque o condomínio, a gente já prevê tudo isso no projeto. Legal. Né? Porque assim, projeto, cara, a gente põe muita coisa e põe previsão. O cara não precisa instalar aquilo ali naquele momento. Ele deixa previsto. E depois o condomínio que assumir resolve colocar isso. Então, tem a parte de controle de acesso, né? Hoje, com essa questão de segurança, eu preciso ter essa preocupação. Aí a gente consegue hoje fazer a previsão de controle de acesso biométrico. Coloca um aparelhinho ali que vai ler sua face, vai abrir uma porta. O pessoal tem tirado cada vez mais porteiros físicos, pessoas dos condomínios. O que você acha disso? Eu sei que tem a tecnologia e tudo, mas o que você acha? Olha, se vai reduzir custo, né, as pessoas querem. Eu ainda gosto daquela ideia de ter alguém para trocar uma ideia e conversar, mas a partir do momento que você tira pessoas, por incrível que pareça, aumenta a segurança, né? Tira a pessoa, aumenta a segurança? Você aumenta a segurança. Eu fico preocupado, por exemplo, acabou a energia, acabou algum conceito ali, alguma coisa que pode gerar problema, porque eu acho que a pessoa está ali e pode acontecer algum problema, por exemplo, com o sistema elétrico, alguma coisa. Aí a pessoa, opa, não, tô aqui, eu resolvo isso aqui. Aí tem o zelador. É o zelador? O zelador não saiu ainda, os zeladores continuam nos prédios. Você está falando do porteiro ali, que geralmente a gente associa zelador com porteiro que resolve tudo. Não é a mesma coisa, porque o porteiro, ele é humano, está suscetível a erro. Então, às vezes, né, facilmente você engana. A gente vê os golpes aí que o pessoal aplica, inclusive em condomínio de luxo aqui em Goiânia. Geralmente o cara vai lá e consegue ludibriar o porteiro. Falar, olha, eu sou parente de fulano aqui, eu quero entrar, o cara vai lá e entra. Então é erro humano. Agora, quando você coloca ali um acesso biométrico, só aquela pessoa que está liberada para entrar ali vai entrar. E aí, se você precisar falar com alguém, você interfona, fala com a pessoa. Pede para liberar. E hoje, essa interfonia, ela não é mais um link direto pro apartamento da pessoa. Eu consigo linkar com o seu celular, por exemplo. Entendi. Entendeu? Só não pode ficar sem sinal. Não pode ficar sem sinal. Mas hoje praticamente tá todo mundo conectado. Você falou da Starlink aí, né? Chega no mundo inteiro o negócio. Então, assim, são coisas que a gente tem que prever hoje em projeto, certo? Tem que estar tudo previsto isso aí. Aí uma outra curiosidade. Em Goiânia, você foi fazer esse projeto. Eu conheço diversos projetistas, né, engenheiros e eletricistas. Quem que você considera assim... Eu te considero uma referência. Quem que você considera referência também? Ou você não pode falar? Não, posso. A gente tem... A do Sirene Aires é de referência, né? Inclusive, eu estudei com a filha dela no mestrado, no primeiro mestrado que eu fiz. Estudei com a filha dela. Ela é uma referência nessa área. Qualquer projeto que você tenta... Esses dias eu tentei, né, fechar um projeto aí numa construtora grande. O pessoal, não, a gente já é fechado com a do Sirene. Eu falei, pô, mas dá abertura para conhecer gente nova. O que eu acho? A do Sirene é fera. A do Sirene Aires. Isso, dela. Eu converso mesmo com ela, né? De vez em quando já fechei alguns projetos com ela. Ela é espetacular. Mas o que eu acho que acontece? Espetacular, sim, excelente profissional, tem a do Sirene. E eu vou te falar de outro também, os dois que eu trabalho. É do Sirene e o Thiago Pimentel. Tem o Thiago Pimentel que era do Talone. Sim, do Ernesto Talone. Então, Ernesto Talone. O que acontece? O mercado, assim como acontece para engenharia civil, você tem aquele profissional
tem um profissional que tinha aquele nome, né? Gente ali, estagiário, o pessoal tá no alto aqui, só que você entrou como estagiário naquela empresa, tal, cresceu, essa pessoa chega num ponto e fala assim, cara, eu tô cansado, vou aposentar, e você assume. Então a Dulcirene provavelmente até tá passando a baqueta dela para outra pessoa, assim como o Talone passou pro Thiago Pimentel, assim como eu falo que é o Paulo César, hoje em dia o Rodrigo Salles, que é estrutural, você deve conhecer o Rodrigo Salles, de estrutura, ele... Então, vai tendo. Então, eu acho que logo, logo também o pessoal vai falar assim, não, chama o André da M2. Né? Não, acontece isso. O mercado é assim. Então, vai trocando os engenheiros vai aposentando, vai chegando os engenheiros mais novos. Isso é em toda a profissão. Ah, eu tratava com médico tal, meu filho. Não, mas já aposentou. Hoje eu vou lá, eu consulto é com o filho dele. Então, isso acontece. Para quem quiser, então, contratar o André, e é uma pergunta que eu tenho aqui. André, eu quero fazer um projeto com você. Como é que é feito o orçamento? Metro quadrado? Ou depende da complexidade? Como é que você cobra isso? Só para entender, porque é uma parte difícil. Uma coisa é a estrutura. Cara, a estrutura eu cobro X reais por metro quadrado, arquitetônico eu cobro X reais. É o preço que está no mercado. O elétrico. O elétrico, né? O elétrico são 2 itens que eu levo em consideração. Metro quadrado e grau de complexidade. Porque... eu vou até falar um pouquinho do diferencial nosso aqui com relação ao projeto. Pode falar, pessoal. O André, então, é parceiro. Já conheço o André há muito tempo, é um excelente profissional. O que me chamou a atenção foi aquilo que eu te falei, André. Você não é só o engenheiro eletricista que fez o projeto. Eu já te vi com chapéu, óculos escuro lá, montando o sistema, né, de energia solar, né, lá do meu sogro, junto com o Romulo. Com o Romulo. Então, eu não sei, né, lá na casa do meu sogro você fez. E o sistema é bacana. Meu sogro tem mais ciúmes aqui lá. Meu sogro tem, primeiro, ciúmes da minha sogra, e depois dos netos, e depois desse sistema, que ninguém pode subir no telhado. Aí depois vem o resto, né? Então, só esses 3 primeiro. Então, né, coloca aí, né, a foto do doutor Pedro. Não, Enio, doutor Pedro, esse aí é meu sogro. É isso aí, né? Então, realmente ficou legal. Então, quem quiser contratar o André, vou estar colocando aqui a logomarca, a M2, o telefone dele, e fala aí do seu diferencial para a galera que está assistindo você. O nosso diferencial, diferentemente de outros projetistas, a gente projeta e executa. Como o professor Ricardo falou aqui, eu já fui para campo trabalhar e ver quais são as dificuldades que o eletricista enfrenta. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente sempre pensa na execução, de como que a pessoa que vai executar vai fazer aquilo ali e custo. Né? Então, como a gente está no mercado o tempo todo executando aquilo, comprando material, a gente sabe quais são os materiais que são disponíveis em Goiânia. Incrível que pareça, tem isso, né? Olha, eu posso ter a tecnologia tal, mas qual que está disponível em Goiânia? Certo? Entendi. Nem sempre a gente tem, aí tem que vir de fora, às vezes tem a questão de tempo, de prazo, de pedido mínimo, né? Às vezes, sei lá, eu gostei de um sistema aí da Siemens, por exemplo. Você vai no mercado aqui, você vai na Gel, na Transol, na Macro, não tem. Aí você vai pedir lá na Siemens, demora 30 dias para chegar e tem pedido mínimo, certo? Então a gente já tem essa preocupação no projeto de especificar produtos que estão disponíveis em Goiânia, que a gente sabe que os nossos eletricistas vão dar conta de executar, certo? E que a gente vai facilitar essa execução, inclusive prevendo coisas que às vezes o cara não quer naquele momento. Olha, você vai colocar energia solar agora? Não, mas eu já vou deixar previsto. Você vai colocar o carregador veicular agora? Não, mas eu já vou deixar previsto. Para quê? Para você não ter a quebradeira. Então, esse é o diferencial da M2 hoje em termos de projeto. Você acompanha a obra. Eu acompanho a obra e eu acompanho a elaboração do projeto. Então, por ter essa visão lá de obra e por ter a visão de projeto, eu tento unir o melhor dos 2 mundos. Eu vou te falar uma situação, então. Eu estou finalizando, estou atuando em uma obra agora, uma residência de uma amiga minha, alto padrão. Acabei assumindo essa obra, o pessoal terminou o estrutural, eu cheguei lá agora para fazer os fechamentos. Já tem uns projetos, que não foi fechado por mim, porque você sabe, se tivesse sido fechado comigo, a elétrica já era sua. Eu já tenho os projetos. Aí eu vou fazer um orçamento com o André. André, eu quero que você executa. Então eu te passo o projeto, você me passa o orçamento da sua mão de obra. Você sabe que você não vai ficar lá o tempo todo. Por exemplo, Ricardo, terminei a alvenaria, você pode vir aqui fazer o corte. Fazer o corte e colocar a mangueira. Fazer tudo. Sua equipe faz isso? Faz, mas ultimamente a gente está evitando. Por quê? Eu vou te falar por quê. É muito complexo hoje nesse ramo da construção civil, né, a gente ganhar do tal do eletricista. Porque quando eu vou fazer meu orçamento, eu coloco minha hora técnica de engenheiro, certo? Eu tenho um encarregado, eu preciso colocar a hora técnica dele, depois eu coloco dos eletricistas. O que a maioria das pessoas pensam? Cara, por que eu vou pagar a M2,
que tem engenheiro, que tem um encarregado, que inclusive é técnico. Se eu posso pagar direto para o eletricista, ele faz a mesma coisa. Não faz, pessoal. O eletricista não faz a mesma coisa que uma empresa de engenharia elétrica. Tá? Primeiro, a maioria dos eletricistas não sabe ler projeto. Eu estou falando isso porque eu dou aula para esses caras lá no Senai. Eles aprendem, mas vai para o mercado, esquece tudo. Eles fazem tudo da cabeça deles. Um exemplo recente, um primo meu foi construir agora, né, fazendo casa lá num jardins desse da vida, né, lá em Senador Canedo. Primeira coisa, né, ele foi e fechou o pacote. Esse é um problema grave que a gente tem hoje, né? Fecha o pacote. Fecha o pacote com o tal do arquiteto, né? Nada contra o pessoal de arquitetura. Eu acho que cada um tem que atuar na sua respectiva área. Mas aí fecha o pacote. Aí o arquiteto ele vai fazer a arquitetura, o estrutural, o elétrico. Seria a mesma coisa, você está com um problema neurológico e procurar um cardiologista. Não funciona. Entendi. Né? Então, quando ele me mostrou o projeto, eu falei, pô, mas o projeto tem alguns defeitos. Aí ele falou assim, lista para mim. Cara, eu listei uns 20 problemas. Superficialmente ali. Superficialmente eu listei uns 20 problemas e passei para ele. Falei, ó, tinha problema de alguns locais superdimensionados, outros subdimensionados, eu não sei qual que é o critério que o projetista utilizou. Tinha especificação errada, por exemplo, de DPS, que é um dispositivo protetor de surto, que muita gente fala assim, não funciona. Não funciona porque tá errado, certo? Isso é bem simples. Aí vai lá e tira ele. Tira. Ou então tá caindo o disjuntor, vai lá e aumenta o disjuntor. Exatamente, o DR, tal do DR, né? O DR desarmando, desarmou. O pessoal vai lá e tira o DR. Cara, isso tudo é porque tem algum problema na instalação. O dispositivo, ele funciona. Então, tudo isso a gente foi detectando na etapa de projeto. Aí eu fui, mandei para ele, ele falou, não, eu vou pedir pro projetista alterar. O cara não conseguia nem entender as coisas que eu tinha colocado ali. Por exemplo, especificação do DPS. Eu falei para ele, olha, tira o DPS classe 2, que se ele colocou para tudo, e coloca um DPS classe 1 na entrada. Ele ficou assim... O que é DPS isso? Classe 1? Você entendeu? Ou seja, não está na alçada do cara. Ele não tem aquela competência técnica para fazer aquele tipo de projeto, mas ele faz. Porque ele tem atribuição dentro do CREA. Você entendeu? Entendi. E isso é muito ruim. Aí beleza. Passou essa etapa aí, eu falei para ele, cara, faz o seguinte, me dá esse projeto aí que eu vou arrumar ele para você, porque eu tô ficando assim, aborrecido com esse negócio de você estar construindo, gastando um dinheiro numa casa com um negócio que não vai funcionar. A casa é do seu primo. Ele é do meu primo. Então por isso você fez isso, porque é seu primo. Eu fiz que era meu primo, mas tem muita gente aí que eu falo, cara, ó, tem que resolver. Se não quer resolver, então problema. Depois você fica com problema. E aí o segundo problema, né? Ele foi contratar uma construtora que já tinha equipe de eletricista. Falei, cara, você não vai fechar com a gente. Pô, você fez tudo, ele não fechou contigo, né? Aí fechou de novo com o tal do eletricista, né? E aí naquela ânsia ali de tocar a obra, querer mudar logo, né? Cara, eu fui fazer uma visita pra ele. Uma visita. E aí eu bati o olho e falei, cara, tem uns trem muito errado aqui. Você foi tocar a campainha e acendeu a luz da garagem. Mais ou menos isso. Não, só pra você ter noção, você teve aula de elétrica na faculdade, né? Não, muito especial. A gente sabe que, por exemplo, os circuitos tem que ter ali um neutro, né, para cada circuito. Cara, o eletricista pegou e passou um neutro para tudo. O circuito elétrico de iluminação compartilhava neutro com tomada, com chuveiro. Circuito tudo misturado. Tudo misturado. Aí eu falei pra ele, cara, isso aqui dá um problema sem tamanho. Comecei a explicar pra ele o motivo daquele dar problema. E ele ficava assim, sem entender, sabe? Eu falei, cara, eu não tô problematizando. Se você quiser chamar 50 engenheiros eletricistas aqui, eles vão falar que isso é um problema. Mas, de novo, o eletricista ele não sabe ler projeto. Então, entregou um projeto pro cara, o cara olhou assim, mais ou menos. Consigo ligar isso aqui. Consigo ligar isso aqui, ele vai entregar funcionando, e ele entrega funcionando. Só que o dia que der problema, cara, vai ter um problema gigantesco. Ele vai ter que quebrar parede, vai ter que quebrar gesso, né? E aí foi quando eu assumi a obra dele e falei, cara, você não precisa me pagar, não. Se você achar que deve, depois você paga. Mas deixa eu pôr minha equipe aqui. E ele achou que tinha que te pagar? Aí no final ele acabou achando, né? Ah, que bom, Porque né? a gente foi mostrando os problemas pra ele. Então, assim, não foi assim aquela coisa assim de... tem um defeito aqui porque eu tô com inveja porque você não fechou comigo. Não, cara, aqui, ó. De acordo com a norma, vai ter esse problema. De acordo com a teoria aqui do eletromagnetismo, vai ter esse problema. Então, tinha muito problema na casa dele. Rápido, questão curiosidade. Normas técnicas de engenharia, instalações elétricas. Eu conheço a 5410. Quais outras você pode citar? 5419, que é de SPDA. 5410, 5419. Que elas vão conversar, né? Entendi. Aí você tem, aí você começa a ter normas específicas para locais específicos. Por exemplo, local de afluência de público. Não lembro o número agora, mas você tem uma norma para instalações elétricas em locais de afluência de público, né? Que muda a especificação de cabos, por exemplo. Você tem uma norma para instalações elétricas em ambientes assistenciais de saúde, hospital, clínica odontológica, tem uma norma para isso. Então, entendi. Por quê? Dependendo do local, muda a especificação dos condutores, que, por exemplo, se um condutor pega fogo
ele vai liberar, dependendo do tipo, né? Ele vai liberar alguns gases tóxicos. Se for para local de afluência de público, você mata as pessoas. As pessoas, às vezes, não morrem pelo incêndio. Morrem pela inalação desses gases. Entendi. Então, tem normas específicas. Acontece tem mais. muito. Pessoal, então, eu tive um bate-papo aqui com o André. Eu não sei se você ainda consegue... Se você está dando aquele curso de instalações de placas solares ainda. Sim. Então, vou colocar aqui, pessoal, o André, ele monta turmas, dá o treinamento para quem quiser atuar nessa área. E tem muitos que estão atuando e não conhecem a técnica correta. Então, eu recomendo o André, da M2. Estou colocando a logomarca dele e o telefone. André, suas palavras finais e eu queria te agradecer, tá? Trocamos esse bate-papo legal aqui, para o pessoal ver a importância que tem que ter um engenheiro eletricista, não elétrico, né? Que está ali tremendo, não elétrico. Então é importante, todas as engenharias estão envolvidas. E realmente, isso que eu te falei, eu vou te passar uns projetos saindo daqui para aquela questão da residência, que o preço é importante, mas eu quero garantia. Eu quero um responsável técnico ali, se acontecer alguma coisa, fala, pô, André, é o seu que está na reta. E eu sei da sua capacidade. E eu consigo conversar com o pessoal e falar, ó, você tem essa opção e essa aqui. Eu quero essa aqui. Qual que a senhora quer? Tá, beleza. Então esse aqui não tem garantia. Esse aqui tem. Uhum. Então realmente é importante procurar um engenheiro eletricista que tem prática. Você tem prática, você pega na ferramenta, você já tomou choque. Então, então né, com certeza, eu tô brincando à parte, mas já sabe qual que é a situação ali. Pessoal, André, suas últimas palavras. Né? Não, minhas últimas palavras é agradecer, obrigado pelo convite. Legal. Né? Foi muito bom ter esse papo aqui esclarecedor com a parte elétrica, né? E geralmente a parte elétrica ela é deixada de lado, né? E a ideia é que quanto mais a gente esclareça as pessoas sobre a parte elétrica, primeiro que é perigoso, que tem que contratar pessoas qualificadas, especializadas na área, isso é muito bom. E se isso chegar ao maior número de pessoas, melhor ainda. Tomara que chegue e o pessoal, tomara que te procure para fazer os cursos também, né? Vou divulgar seu contato, vamos fazer uma parceria desses cursos que eu tô já avisando na frente, que é muito interessante. Eu quero fazer esse curso, apesar de eu ser engenheiro civil, não custa nada, né? Conhecimento nunca é demais. Então, André, muito obrigado pela parceria, né? Tamo aí. E, pessoal, a M2, recomendo, tá? Residências que tá querendo, entre em contato com o André, que o André, ele tá sempre solícito ali a tirar as dúvidas, tá? Então, obrigado, André. Eu que agradeço. Valeu.